Bem-vindos ao BoraCast, um espaço para falarmos sobre maternidade, nossas histórias e como lidamos com os desafios e as alegrias da vida de mãe. Esse podcast que nasceu do nosso reencontro e as 3 amigas que se conheceram no circo hoje vivem na corda bamba da maternidade. É isso aí, gente. E olha, gente, hoje o tema é inacreditável. E assustador. Mas é real, gente. Inacreditável, mas real. A coisa mais linda esse tema. Lindo. Uma mamãe, 2 bebês e 2 idades diferentes. Dá pra acreditar? Isso chama-se superfetação. E olha, gente, a gente vai falar sobre isso, sobre o início da maternidade, sobre os primeiros meses, desafios e tudo mais de uma história que viralizou o Brasil. E nós vamos contar tudo isso aqui. Fiquem com a gente até o final, compartilhem esse vídeo, porque, gente, essa história realmente viralizou o Brasil. Nós vamos contar aqui pra vocês. Então é legal dar essa continuidade a essa história. Compartilhem nosso vídeo, curtam nosso canal e nosso vídeo, porque é assim que vocês ajudam a gente a continuar compartilhando esse tipo de conteúdo com vocês. Bora lá? Bora! Exausta, cansada pra caramba. Férias escolares, não aguento mais. Eu só queria 5 minutinhos em paz. Ai, mas olha essa fotinho dele. Olá, eu sou a Débora, mãe de 3 filhos, o Pedro, a Laura e o Felipe. Eu sou a Mariana, mãe de 2, o Rafa e o Vitor. E eu sou a Nayara, mãe de 1, o Leozinho. Hoje nossa convidada especial é a Marielle Bordim, a criadora do perfil Mari e os Gêmeos. A Mari já era criadora de conteúdo, só que quando ela engravidou, gente, a vida dela virou de ponta cabeça. Literalmente. Porque assim, com a maternidade já vira a vida de ponta cabeça, mas não como virou a vida da Mari, assim. A gente quer trazer isso pra vocês, contar tudo aqui pra vocês. Ela teve uma nova ovulação durante uma gestação já em curso, dá pra acreditar? Que deu origem aos gêmeos Benício e Isis. Vamos ouvir a história da Mari. Novo medo desbloqueado. Bem-vinda, Mari. Obrigada, fiquei muito feliz pelo convite, meninas. Eu acompanho o podcast desde quando vocês anunciaram, porque eu seguia mais a Nayara, né? Eu vi, aí comecei a seguir também e eu tô muito feliz por estar aqui. Ai, E a gente muito feliz de você estar aqui. A gente também, muito. Obrigada mesmo por ter Imagina, eu que aceito o nosso agradeço. convite, Imagina, Má. eu que agradeço. Ô, Má, e assim, pra começar, eu queria voltar mesmo lá, né, atrás, e a saber como foi que você começou o seu Instagram, o que te inspirava a criar conteúdo naquela época, né, antes de ser mãe. Então eu queria que você contasse pra gente um pouquinho da sua trajetória na internet. Na verdade, assim, eu sempre gostei de fotos. Quando eu era mais nova, criança, com uns 8, 9 anos, eu comecei a participar de concursos de beleza aqui na cidade, né? E aí, o meu primeiro concurso, que ainda foi um concurso no bairro que eu morava, eu ganhei o concurso. E aí, achei que eu era a top model. Eu queria todos os concursos. Comecei a participar de todos os concursos e ganhei vários concursos. Eu acho que eu tenho uns 7, 8 concursos que eu ganhei em primeiro lugar. Então, eu sempre gostei de foto e vídeo. Então, onde tinha teste pra alguma coisa, eu falava pra minha mãe, me leva. Então, eu sempre gostei. Você que pedia mesmo. Eu sempre Legal. gostava de estar lá, fazer vídeo, né? Sempre gostei. E quando o Instagram surgiu, eu era mais foto, não tinha vídeo, nada. Então, eu entrei no Instagram e continuei ali postando fotos. Que não era nem selfie, né? Não tinha nada disso. Era só foto ali mesmo, das coisas, dos produtos. Mas eu tinha outras redes sociais. E aí, eu criei um blog, tinha um blog na época. E aí, eu nem lembro, o blog era meu nome mesmo, assim, comecei alimentar o blog ali, mas quando o Instagram realmente... Tentei ir pro YouTube, mas aí quando eu tive um primeiro hater no YouTube, falei, não quero mais, Não saí do acredito. YouTube. E foi Mari? feio, assim? Na verdade, estavam falando da minha voz, que minha voz era muito irritante. E aí eu falei, não quero mais. Devia ser Cancelei maravilhosa a voz dele, desse hater. o canal no YouTube. Gente, fala sério. Eu não aguento. Aí o Everton, eu não acredito, eu falei, não quero mais. E aí o Instagram surgiu. Só que eu comecei a compartilhar o dia a dia do meu apartamento. Como eu estava mudando pro apartamento, era tudo novo, então eu comecei a compartilhar decoração do apartamento. E esse perfil cresceu muito rápido. Ele foi para 10 mil seguidores, assim, em 2 meses. Porque era muito nichado, era só coisa de apartamento. Então eu nem aparecia também. Então aí eu comecei a fazer, depois fiz esse paralelo, que hoje é o meu perfil, mas é o meu nome.
Só que assim, eu postava o dia a dia ali, looks, só que era só isso mesmo. Mas eu era mais focada no apartamento. É tanto que o Everton, né, que é meu marido, ele falou, fica só com fica com o apartamento, mas aparece ali também, mostre quem é você. E eu falava, não, as pessoas não querem saber quem sou eu, as pessoas querem saber só coisa do apartamento, então eu quero ter o meu. Que você achava isso, né? E aí aconteceu de eu perder esse perfil, perdi o perfil, tava mais com 10 mil seguidores, eu perdi e fiquei focado no meu. Então eu compartilhava fotos de looks e comecei ali, cabelo, essas coisas. E eu cheguei até, consegui chegar a 10 mil seguidores, demorou bastante. E aí continuei, aí eu comecei a migrar pro faça você mesmo. Então eu mostrava muito, fazendo paredes, então eu comecei e eu vi que as pessoas gostavam. Então eu ensinava tudo que dava pra fazer, eu ensinava ali. E começou a crescer. Quando eu descobri a minha gravidez, eu tava com 17 mil seguidores. Mas aí eu comecei a mostrar muito da gravidez. E aí eu comecei a entender que as pessoas queriam saber da gravidez, de alguma coisa materna. Aí eu entendi que era isso que eu tinha que falar. É impressionante Então, como as pessoas abraçam esse mundo, né? Aí eu entendi que era ali que eu queria ficar. E aí eu fiquei com o nicho de maternidade. E hoje é só... Agora eu tô migrando pra maternidade e família, porque as crianças estão crescendo e ninguém quer saber também, Já sai né? daquela fase, né, da introdução alimentar, engatinhou, primeiro passinho. Então a gente mostra outras coisas agora. agora. Mas assim, eu comecei... A minha conta, ela é desde 2006, se eu não me engano. Acho que é quando, se eu não me engano, Quando o Instagram abriu, a minha que eu já também. criei assim, mas foquei mesmo depois quando... Os dinossauros Em do 2018 foi quando eu realmente foquei no Instagram. Foi Aham. 2018. 2018. Mas sempre gostei de ser amostradas na internet. Ai, delícia, gente. É muito gostoso. A gente se identifica, né? Ai, É gostoso. Ô Mari, e assim, você compartilhava o seu dia a dia, muito do it yourself, e engravidou e começou a compartilhar a gestação. Mas você teve um período como tentante. Sim. Né? Você compartilhava isso também? Não. Porque teve, né, questão de frustração, expectativa. Você quer trazer um pouco dessa parte que não foi pra rede social? Eu não pra mostrei gente? nada, porque na verdade, na minha cabeça, as pessoas não querem. Eu, até então, não entender que as pessoas queriam ver a maternidade. Como eu não tava nesse mundo, eu pensava, as pessoas não querem saber disso. Então, ficava só... Muita coisa que acontecia, eu não colocava, né? Tanto que até hoje as pessoas falam pra mim assim, nossa, eu nunca vejo você reclamando, eu nunca vejo você triste. Eu falo, gente, mas acontece, mas eu não trago aqui. Porque eu acho que as pessoas não querem saber. E eu acho que as pessoas têm que ver coisas alegres no Instagram, não só isso. Então, muita coisa eu não levei. Depois que eu tava grávida, eu falei... As pessoas perguntavam, eu falava... Gente, tentei por um tempo, não foi assim. Mas a gente tentou mais ou menos por um ano. Quando a gente decidiu engravidar por um ano. E eu nunca tomei remédio, eu nunca tomei anticoncepcional, né? Eu não posso tomar remédio anticoncepcional. Então, na minha cabeça, ia ser muito fácil. Falei, gente, eu nunca tomei, então vai ser muito fácil engravidar. Tanto que eu falei pro Everton, a gente vai engravidar? Vamos, então vamos tentar. E na minha cabeça, eu vou tentar, eu vou engravidar. Mês que vem, ó. A gente acha mesmo. E aí a gente tentei, só que aí a mulher fica aquilo na cabeça. Então eu sentia todos os sintomas. Ai, meu peito tá doendo, ai, eu tô enjoada, ai, não sei o quê. Fazia o exame, dava negativo. Aí no outro mês eu falava pra ele, eu tenho certeza que agora tava. E a gente ficava nessa. E aí eu lembro que até falei com ele, o Everton, ele fazia muito, eu acho que era Kung Fu quando eu era mais novo, né? Aí eu falava, vai no médico. Eu acho que você levou tanto chute que pode ser alguma coisa que deve estar errado aí, né? Aí ele, por quê? Eu falava, Porque eu. porque é você que... Ué, é um negócio, né? É você. Mas ninguém foi no médico. Ele não foi no médico. Ai, E aí gente, ele é falava- muito sincera, né? A É cabeça 100% da sincera, tentante. gente. Aí eu falava, Nossa. então assim, aí todo mundo tinha alguma coisa. Ele, não, você não tá, tô. E aí eu falei, quer saber? Não quero frustrante, mais. né, E eu comecei a me frustrar porque eu falava, aí o que frustrante. eu comecei a pensar? Tem alguma coisa de errado comigo, mas eu também não quero ir atrás pra saber se realmente tem. Porque se tiver, eu vou fazer o quê? Eu ficava pensando nisso também. Eu falei, eu não quero. Aí, não quero mais. Eu falei pra ele, tá bom. Vamos, quando você quiser, a gente tenta. Mas tava tentando toda vez também, né, gente? Eu falava na minha cabeça que eu quero tentar. Tanto que... Acho que tentar tirar da cabeça essa cobrança de querer, né? E aí, continuamos tentando, não quero mais. Ok. Quando nesse não quero mais, foi quando eu realmente... Mas aí é aquela coisa, acho que quando a gente coloca na cabeça, parece que quando você desencana, realmente parece que tudo flui. É isso. E também a taxa de cortisol que influencia baixa, né? Então também tem essas questões hormonais, né? E quando eu engravidei, nós morávamos em um apartamento. E aí, porque eu sei quando eu engravidei do Benício, né? Eu estava grávida, porque eu fazia muito, eu marcava, fazia muita belinha, né? Como
eu era muito regulada, então assim, e eu nunca tomei anticoncepcional, então eu tinha que ficar assim, ó. Funcionava muito. Então eu sabia quando não tava e tudo mais. Então, aí a gente morava em um apartamento e a gente tava em processo de mudança, que a gente colocou nosso apartamento pra vender. Então, a nossa ideia é, já que eu não consegui engravidar até agora, vamos parar. Quando a gente conseguir sair do apartamento e ir pra uma casa que a gente quer, a gente tenta de novo. Porque nesse apartamento que eu morava, ele não tinha elevador. E eu morava no último andar, que era 4 andares, né? Bastante lance de escada. Aí eu falei pra ele, é melhor também a gente nem tentar agora, porque vai que eu engravido, tudo isso de escada, ficar subindo e descendo. Vamos pensar assim, ok. Só que a gente continuava tentando, né? Não tentando. Nós tínhamos parado de tentar. Mas a gente continua praticando. A gente faz o que engravida, mas a gente não tá tentando engravidar. Exatamente. E... É porque não tem o rigor das datas. É isso, né? Em outras palavras. Mas continua né? ali. Então, eu sei que o Benício foi feito no apartamento. A Isis já foi feita na casa, porque depois a gente conseguiu vender o nosso apartamento muito rápido. Eu não vou falar aqui, eu sei até onde foi, eu sei tudo. Então, assim, não tem como. Aí, quando a gente descobriu mesmo, eu olhei pra cara dele, ele falou, meu Deus. Lembra aquele dia lá naquele lugar? Exatamente. Então eu falo, o Benício foi feito no apartamento, a Isis foi feito na casa. Então, assim, a gente sabe. Tem até residências diferentes. Residências diferentes. Eu não tinha pensado por esse lado. Gente, eu fechei minha fábrica, mas, gente, desbloqueou um medo, né? Tipo, desbloqueou um medo. Esse medo tá desbloqueado em mim ainda. Eu acho que nunca mais Gente, vai sair. então para todo mundo começar a entender essa história, né? Vamos entrar então nessa história que, tipo, chocou o Brasil e literalmente viralizou e todo mundo queria saber e entender o que é essa superfetação, né? Que é a Mari descobriu que estava grávida do Benício e daí mais a Isis. Então vamos trazer esse começo aí. Vamos. Como que foi essa descoberta? Como aconteceu e tipo essas emoções e tal? Porque, Quando eu meu Deus. realmente percebi que eu achava que eu poderia estar grávida. A gente já estava na casa, né? E aí, como é casa nova, a gente estava pintando. Eu tava lá, porque eu fazia essa coisa de faça você mesmo. Lá Então eu pintando tava a mostrando desde as 7 horas da manhã, pintando a casa, gravando pra postar no Instagram. À noite, eram umas 8 horas da noite, assim, mais ou menos. Eu comecei a passar com senti muita dor de cabeça. E comecei a ficar enjoada. Mas aí eu comentei com o Everton, eu falei, eu acho que é a tinta, porque é o dia inteiro. Cheiro, né? Essa tinta deve ser a tinta. E aí, uma amiga minha, não sei se ela vai ver, mas ela falou assim, olha, acho que foi, não sei se era um primo, não sei. Um parente meu abriu um restaurante japonês. Você aceita receber na sua casa para fazer recebidos? Eu falei, olha, aceito, mas eu não como nada cru, porque eu não como. Não, a gente manda hot roll, não sei o que. Eu falei, não, tudo bem. Aí ela mandou, e mandou alguns, porque o Everton come. Aí ele tenta comer, né, pra ver se você realmente gosta, não sei o quê. Bem na hora que não A era pra pessoa comer. Aí eu peguei, assim, coloquei na boca, mas ao mesmo tempo que eu coloquei, já voltou. Eu falei, não, tá, Everton, eu não consigo comer esse negócio. Comi os outros, minha publi maravilhosa lá. Fingi tava abalando. Ninguém sabia que eu não comia japonês. E aí eu falei, nossa, não. Eu falei, não, realmente tô muito ruim, porque tá, né, a tinta. Passou, vida que segue. No sábado, foi uns amigos nossos em casa. Levaram vinho, a gente começou a beber vinho. Eu não sou de passar mal com vinho. Gente, eu tomei 2 garrafas de vinho. Essa criança tava, no caso, as 2 crianças, tava ali. Nadando no vinho, embriagados. Maravilhoso. Aí eu terminei. Gente, mas parece que as coisas acontecem realmente quando a gente engravida. Que coisa louca. Eu falei, e assim, tomei 2 garrafas de vinho. Cada uma levou, né? Só que eu tomei 2 garrafas de vinho. Eu olhei pra minha amiga, eu falei assim, que vinho ruim que você trouxe, hein? Eu falei, meu Deus do céu, tô passando mal com esse vinho. Eu não passo mal com vinho, olha que vinho ruim. Ela, não, mas Não é o tão problema ruim assim. o problema era o vinho, né? Não sei o quê. Todo mundo foi embora, eu feliz. No domingo, me deu um estalo. Tipo, depois a gente acordou. Depois eu falei, Everton, eu tô grávida. Ele, você não tá grávida, Marielle. Meu Deus, quantas vezes vai estar... Eu falei, mas agora é diferente. Agora eu tenho certeza. Agora eu tenho certeza. Olha que coisa. Ele falou, mês passado você também tinha certeza. Ai, que ódio. Ele falou, Mas eu agora é diferente, que só a gente sabe. Eu falei, amor, mas eu tenho certeza. Eu falei, a minha menstruação atrasou faz 5 dias. Ele, E você não. disse que era super regulada, né? Eu falei, ele falou, não. Eu falei, vai na farmácia e compra um teste de gravidez. Mas você não compra o da fitinha, porque é só uma fitinha, que é o mais barato. R$4,70 alguma coisa. Eu lembro até hoje o preço do negócio. É isso mesmo. Ele voltou da farmácia com o quê? Com esse bendito teste da de fitinha, 4 contos. lógico. Ele falou assim, eu não vou pagar de novo um monte, porque eu queria o caro pra ter certeza, Sai né? a semana. Grávida. Aí ele falou assim, só que a mulher falou da farmácia pra você fazer só amanhã, na primeira urina, pra ter certeza. Eu falei, Sim, claro. Você acha que eu vou aguentar?
Entrei no banheiro. Tanto que eu, assim, na minha cabeça, quando eu ficar grávida, eu vou colocar o celular pra gravar, minha reação. Sim. Só que assim, não tava grávida, então entrei no banheiro, deixei o celular lá e entrei no banheiro. Fiz o que tinha que fazer, eu coloquei em cima assim, coloquei, no tempo de eu dar descarga. Eu olhei pro negócio, subi os dois assim. Gravidíssima. Eu saí assim com o negócio na mão. Beta explodindo, beta GCG, porque era gêmeos, Saiu com o né? negócio na mão, olhei pra cara dele e falei, olha aí na bula. Saiu 2 pauzinhos aqui, 2 risquinhos, o que que é? Eu tenho essa foto até hoje, que ele tá com a cara assim, ó. Tá grávida. Eu, será que eu tô mesmo? Você tá, não sei o que, isso no domingo. Eu falei, não, gente, eu tenho que ter certeza. Gente, Porque assim, falso negativo. O meu teste lá tava assim, ó, com maisinho. E eu ficava olhando assim, ó. Ai, E meu falava, Deus, meu Deus, o que comparando. significa esse mais? O que significa? que é Será que eu tô dois, grávida mais? mesmo? Eu acho que até se a Gente, a gente gente faz olha aquele. Eu nunca fiz 500 aquele vezes. que vem escrito. Eu sempre fiz os mais simples, assim. Mas eu acho que até se olhar ali escrito assim, grávida, muito grávida, gravidíssima, a gente vai falar, mas será? Será? Tá errado, gente. Não Baque, pode né, o ser. primeiro- E aí eu falei, Everton, vamos marcar um exame amanhã. Segunda-feira. Chegava o final do mês, mas chegava segunda-feira. Liguei no laboratório, marquei o exame, mas só tinha pra sexta. Eu falei, meu Deus, uma semana nesse negócio. Chegou sexta-feira, fiz o exame. São 7 dias pra ficar pronto. Falei, mais uma semana nesse negócio. Aí, mas eu falava pra ele, eu tô grávida, cuidar do meu filho, cuidar do meu bebê. Ele, ai, Marielle. Mas, assim, eu já ouvi falso negativo, falso positivo, nunca. Então, assim, eu tava grávida, eu tinha certeza. E aí, quando saiu o resultado, eu não pedi o que vem escrito positivo e negativo. E tem um que é só número. Eu nem sabia. Quantitativo. Veio os números e muito número. É, não dá. Muito Você tem que número. fazer o comparativo. Aí eu falei assim, vamos procurar no Google. Aí tava lá. Tô grávida, ok. Eu falava, Everton, vamos ficar quieta. Aí o Everton mandou pra um amigo dele que é médico, ele, tá grávida? Tem certeza? Será que ele tá falando Olha, certeza? mesmo Vamos assim, ter mesmo certeza. assim, Vamos marcar um Gente, a exame? cabeça, né? E a gente morando em Bauru, aí a gente veio pra Jaú. Falei, já sei, vamos pra Jaú, era uma sexta-feira. Já vamos marcar um médico, mas assim, a gente chega direto pro médico. Não vamos na casa da sua mãe pra depois, porque eu não queria contar pra ninguém. A gente segurou até 3 meses pra contar. Ninguém da família sabia. Só que a minha irmã, bem suada, bem na hora que eu tava saindo do médico, Ai, ela me passa na rua. E ela, você tá grávida? Você tá louca? Você tá louca? E ela foi com o carro. Aí eu olhei pra cara dela e falei, nossa, bem, por que, gente? Nossa, justo agora. Ela, você tá grávida? Você tá louca? E foi embora. Aí ela mandou mensagem, eu falei, não, Jair, nada a ver. Eu vim aqui pra ver se eu posso tomar anticoncepcional. Aí inventando as coisas. Inventa a história. E o médico falou, temos 2 opções aqui, 2 cenários. Ou você tá grávida de mais tempo, mais de 3 meses, ou você está grávida de múltiplos. Porque pode ser 2, pode ser 3, pode ser 4, porque tá muito alto. Deu um número muito elevado. Então a gente pegou aquela informação, guardou isso na minha cabeça. Mas mesmo assim, na minha cabeça, estou grávida de 3, 4 meses já. Não tô grávida de gêmeos. Imagina, gente, vai acontecer comigo. Porque na minha vez, né? Porque na minha vez não existe isso. E tem casos na sua família? Tem tanto Tem. na minha família e tem na família do Everton. Os tios do Everton são gêmeos. Então, assim, tem dos 2 lados. Mas, assim, as minhas irmãs não tiveram gêmeos, minhas primas não tiveram, ninguém teve. ia Mas cair por que aonde? eu, Faltava sabe? você? Tem minha sobrinha, assim, vai ficar pra alguém, mas não vai ficar pra mim. E aí, Vai ficar pra alguém. esse médico que eu passei, não era, eu só fui só pra ver mesmo, falou assim, espera quando você... E eu tava de 2 semanas. Espera pra você ficar... 7 semanas. Até, ele falou assim, de 8 a 10. Pra fazer o primeiro ultrassom. Deu 6 semanas, eu marquei o ultrassom. Porque eu falava, gente, eu quero ver essa criança. 7 semanas é uma média, um pouquinho antes, né? Eu quero, vai estar ali, né? Eu falei, quero ver essa criança, imagina, pra ter certeza que tô grávida, né? E aí nós marcamos o primeiro ultrassom lá em Bauru também. E nesse ultrassom, foi depois desse ultrassom que a gente contou, ali mesmo, pra todo mundo que tava grávida, né? Aí a gente entrou pra fazer o ultrassom. E o Everton, quando entrou, ele falou pra médica, eu acho que ela tá grávida de gêmeos. Aí a médica falou, ai, gêmeos é muito sem vergonha, viu? É bem legal, mas é bem sem vergonha. Vamos ver. E foi o intravaginal que eu fiz. Então, aquela situação bem legal, né? Aquela situação assim. E aí ela fez todo o exame e falou, você está com um bebezinho. Deu pra gente ouvir o coração do bebezinho. E você está com um nódulo também. E esse nódulo é normal acontecer na gestação. Pode ser que até o final da gestação não tenha mais. Mas se tiver também, depois a gente tira, é uma coisa muito simples. Estava Nódulo. finalizando. O nódulo de bracinho e perninha. O ultrassom, aí eis que aparece o Everton. Eu tô rindo de desespero. O Everton falou, você pode refazer o exame?
Aí eu, na minha cabeça, pensando, Everton, fica quieto, né? Você quer mandar a pessoa fazer... Ele, porque tem 2 bebês aí, eu tenho certeza. Aí ela falou, não, ela pai. voltou. Ela já tinha, tipo, Já tinha finalizado. dado como É, finalizado. já tinha finalizado, tanto que ela mandou até pra recepção, que eles iam tirar, né, o CD e tudo mais. E aí ela falou, pai, vem aqui, não tem 2 bebês. Aí ela começou a mostrar pra ele que era um bebê. Olha o coraçãozinho bater, né? Um bebê só, não sei o que, não sei o que. Esse daqui é um nódulo. No que ela passou no cistinho ali, né? Ela escutou um batimento, mas Esse é um nódulo muito que bate baixinho, o assim, coração. ó. Muito devagarzinho. Aí eu lembro, aí a palavra dela foi, opa. Ela falou, opa. Aí eu, o quê? Aí ela ligou na recepção e falou, olha, pode cancelar esse exame que eu vou refazer. E começou a refazer de novo. E ali foi que ela viu que realmente tinha outro bebê. Só que Era muito Tava pequenininho. menorzinho, É. parecia um nódulo. Eu até falei que eu acho que eu ia mandar foto, eu até esqueci de mostrar foto. E nesse primeiro ultrassom dá pra você ver. O Benício tá formadinho, dá pra você ver. Mas pode mandar que a gente coloca, né? Dá pra pôr na edição. Isso. O Benício tá formadinho já, você consegue ver o corpinho assim. E a Izzy só um negocinho ali. cisco. É, um negocinho, ela sendo formada. E o batimento dela tava muito fraquinho, assim, tava muito fraquinho. Tanto que ela falou assim, olha, a gente vai ter, e foi com 6 semanas, aí ela falou, quando você fizer 10 semanas, volta pra gente refazer, pra gente ver se a gestação foi pra frente, porque tava muito lento, E foi ali que a gente descobriu. Só que até então, ali, era só isso. E aí ela falou, ela é um pouco menor. Eu perguntei por quê. Ela falou que ela... Aí foi, ela falou assim, ela levantou essa dúvida. Ela tem semanas de gestação de fecundação diferente. Mas E deu pra saber quantas semanas? ali começou com na verdade, foi 6 dias. Ali, no primeiro ultrassom. Só que só foi confirmado mesmo no último ultrassom. Porque a gente fez uns exames também. E quando ela nasceu... Que eles têm uma diferença de 2 semanas e 5 dias de fecundação. Quase 3 semanas, gente. Quase 3 semanas, E aí começou tudo. A gente, claro, não que o Benício não seja importante, mas é que a gente começou a ter um alerta maior Sim. nesse segundo bebê pra ver se ele conseguia se desenvolver. Uma fragilidade maior, talvez, né? Por ser menorzinho. E aí começou. Aí eu saí dali. E um detalhe, né? Uma curiosidade que eu não sabia, eu fiquei sabendo na primeira vez, quando eu fui pagar o ultrassom, a pessoa virou pra mim e falou assim: o ultrassom é cobrado em dobro. Porque são 2 bebês. Não. Ah, porque mede 2 vezes. Aí eu falei, se for quíntuplo, 5 vezes você paga. Você paga por número de bebês. Olha, Você paga o ultrassom sabia, por número de olha Eu bebês. não sabia disso. E faz sentido, né? Porque que a mede medição. 2 vezes. Aí ela falou, mas eu não vou te cobrar hoje porque você não sabia. O próximo é em dobro. Eu falava, meu Deus, tá bom. Ai, começou aí, né? O Começou. desespero. Oh, meu Deus, o agora Everton eu falava. procurei gêmeos. O Everton falou, nem nasceu, eu dou muito gasto. Pois é, nem Aí nasceu, só que a gente não sabia nem o que ia estar por vir e tanto que eu gastei ali, né? Então, aí a gente começou. Eu falava. E aí, 10 semanas outro ultrassom e começou tudo. Gente do céu. E aí eu liguei pra todo mundo, né? Que ninguém sabia que eu tava grávida. E aí eu liguei. Mas ele tá grávida. Minha irmã. Já sabia, tinha certeza quando eu vi sair. Eu falei, mas você não sabe o que aconteceu, o que? É gêmeos. Ai, mentira, para de mentir. Eu tive que mandar foto do ultrassom pra todo mundo acreditar que era gêmeos. Gente. E aí do o céu. Everton... E homem é aquela coisa, né? Aí o Everton falou pros amigos. Aliás, Assim, não acreditava todo que era mundo, né? gêmeos e mais ainda do jeito que E aconteceu. aí ele né? falou, eu tô grávida. Mentira! Que é o padrinho das crianças. Mentira, é verdade, mandou foto. Aí ele, mas você não sabe ainda. Meu filho, eu fui certeiro 2 vezes. Tipo assim, que hora que eu entro nisso? Porque, tipo assim, né? Mas assim, ele começou a se achar o pai dos gêmeos, que eu falava, pronto. Super fértil, né? 2 de uma vez, ó. Não, eu é sou que ele o cara, falava pra todo mandei mundo. 2 de uma Eu vez, sou o cara e falava, não, Everton, você pode ser o cara, mas eu sou a fértil, não você, dá Quem tá licença. segurando o trampo aqui sou eu, né? É uma combinação Maravilhosa. perfeita. Pelo amor de né? Deus. Mas foi assim, na loucura, gente. Gente, uma loucura e uma loucura tudo, né? Porque você contou pra gente, Má, que até a sua gestação, né? Ela não foi nada fácil, desde o começo ali, com enjoo, com repouso, descolamento das 2 placentas, né? Que você falou também. E você comentou também da colestase hepática, é isso? Isso. E daí eu queria saber como foi pra você encarar a gestação de gêmeos, né? Essa notícia tão pá, assim, na vida. E mais todas essas... Intercorrência, essas né? intercorrências, né? Enjoo e tudo mais. Assim, eu descobri o descolamento de placenta com 10 semanas. Foi até um dia antes de eu ir fazer o próximo ultrassom pra gente ver como tava. Foi à noite, eu percebi que tava tendo sangramento, eu chamei o Everton, ainda que eu falei pro Everton.
Eu acho que aí eu falei, eu acho que o BB2 já a gente perdeu, porque tô sangrando. Aí a gente foi pro hospital. Eu fiz o toque, né? Aí ela falou, o colo do útero tá fechadinho. Então, assim, amanhã você tem ultrassom, então vamos ver como tá nesse ultrassom. E aí, quando a gente foi fazer o ultrassom, tive descolamento das 2 placentas, mas assim, o colo tava preservado. Então, aí ela falou, agora é acompanhar. A cada 15 dias você volta a fazer ultrassom. Só que eu fazia o pré-natal em particular, mas lá em Bauru, mesmo que você faça pré-natal particular, eles te mandam pro alto risco, porque a gestação de mulher é alto risco. E aí é no SUS. E aí eu falei, então vamos fazer assim, pra não ter que pagar 2, o que a gente faz? A gente faz todos os exames, os ultrassons no particular, e o médico a gente passa no alto risco, porque como vai bancar tudo isso, gente? Porque é super caro. Então eu fazia todos, porque o SUS ele não fornece todos, né? São 3 Então, só, né? São só 3. E aí então eu fazia todos os ultras no particular e passava no alto risco pra avaliar. E aí, já na 10ª semana, assim, quando eu descobri, eu tive que usar o Ultragestan, né? Que é pra segurar. Então, eu usei da 10ª semana até 32 semanas. 32 semanas o Ultragestan. E é um remédio super caro. Eu não sei se vocês nunca usaram. É muito Eu caro. já usei. É progesterona. É muito caro. Acho que eu tomei no comecinho da gravidez da Laura, eu tomei. Se não me engano, vinha 7 comprimidos. Eu pagava quase R$90. Só que eu tinha que colocar 2 comprimidos. Todo dia, porque era um pra cada um, né? Então, assim, consegui pegar no SUS uma vez. Porque não tinha, era em falta. Então, assim, 10ª semana, até 32, eu gastei muito com o Ultragestan, mais o ultrassom. E aí, continuamos. Não, vamos continuar, gente. Vamos lá. Tá tudo bem. E aí, continuei. Só que aí eu comecei a ter muita azia. Muita azia, já assim. E a minha médica falou, fica tranquila, que até uns... É normal até uns 3 meses na gravidez você ter azia. A minha foi a gestação inteira toda, também, né? desde o começo. E enjoo, ela falou que também é até uns 3 meses normal. Mas como era 2, podia prorrogar uns 6 meses. Então eu tava estudando na minha cabeça. Bom, vou passar mais. Sempre em dobro. Ela falava isso. tudo em Pensa dobro. tudo em dobro. Eu falava, não. Eu tive muita azia. E muito enjoo. Tudo que eu comia, eu colocava pra fora. Tudo. Então, assim, eu tinha... Às vezes eu falava, não quero comer. Aí eu vou colocar pra fora, gente. Não quero comer. Mas aí, beleza. Comia tudo, jogava fora. Engordei pouquíssimo. Só 5 quilos, que é o peso dos bebês, né? Gente, pensa, só 5 quilos de 2 2 bebês. numa gestação gemelar. De costas, ninguém falava que eu tava grávida. Agora, eu virava pra frente, parecia uma bola do Kiko. Eu tava com a bola do Kiko. Mas de costa, falava, essa menina não tá grávida, não. E aí, eles nasceram com 36 semanas, né? Que o Benício estourou a bolsa por conta da colestase gestacional, que eu não sabia o que era. Eu também não tinha ouvido falar até você comentar. Uma noite, assim, eu acordei com muita... Próximo já deles nascerem, né? Foi 2 dias isso antes deles nascerem. Eu acordei com muita coceira, principalmente nas mãos e na sola do pé. Muita coceira, muita coceira. Parecia que tava pinicando. E eu não aguentava. Tudo vermelho, depois começou a me coçar muito. Falei, vou pra maternidade. Cheguei na maternidade, aí eu fiz um exame. A médica, eu falei pra ela, olha, eu tô com muita coceira. Aonde? Na sola do pé e na mão. Ela vai fazer exame de sangue. Eu fiz exame e aí ela falou pra mim, olha, tá alterado, você tá com colestase gestacional ou hepática, eles chamam do mesmo jeito. E aí, só que eu não tinha olhado minha barriga ainda. Também. Porque eu não tive estrias. Claro, uma outra aqui na lateral é normal, mas assim, na barriga em si eu não tive estrias. Na hora que eu olhei a minha barriga, parecia que um gato tinha arranhado, tipo, ela inteira. Estava tipo assim, carne viva, parecia um gato tinha arranhado. E coçava, eu falei, gente, o que é isso? Aí ela olhou, ela falou, é um dos sintomas da colestase. Eu tive coceira na barriga, sabia? Eu tinha coceira na barriga e ficava toda meio marcadinha, assim, ó. Olha. Ela mudou de cor, minha barriga. E eu tinha coceira, mas eu nunca fui ver. E isso que assim, a a minha deve ter falado. A médica deve ter visto, às vezes não era. Não, nunca comentei nem com a médica, porque assim, não meu era uma pai. coisa que Intensa, não, mas ela coçava e eu achava que, por exemplo, dá é uma estria. rutina, né? Eu falava, vou ter estria, porque tá coçando, eu achava que ia ser estria. E coçava demais. Eu fui no hospital porque eu não tava aguentando de coceira mesmo. E aí deu alterado, mas assim, não tava muito alto. Aí ela falou, mas não tá muito alto. Passou uma medicação e falou, faz uso dessa medicação. Isso era no domingo. Ela falou assim, isso era no sábado. Aí ela falou assim, tenta ficar domingo, vamos ver se ameniza. Se na segunda-feira de manhã não amenizar, você volta. Que nós vamos precisar fazer a sua cesárea de emergência. Porque a colestase, ela passa pro feto. E aí eu falei, tá bom, né? Aí, na segunda-feira tava super assim, não estava
muito forte, mas tava amenizando. Então, na minha cabeça, tá amenizando, tá passando. Aham. Mas aí foi que minha bolsa estourou. Aí minha bolsa estourou, né, de segunda pra terça. E aí a médica depois que falou pra mim, então foi, com certeza, o seu próprio corpo já identificou ali que tinha alguma coisa errada. Colocando em risco e... E aí a bolsa estourou. Tanto que a bolsa que estourou foi do Benício. Da Isa estava intacta a bolsa dela. Oh, meu Deus, é isso que eu Ela tava quieta na dela, ela não queria sair. Não tá... Você já imaginou? Ainda Ele tem não, que- né? Ai, meu Deus, olha. Vamos lá. E aí eu tive a colestase, só que assim, a barriga ficou assim, péssima. Desculpa falar, gente, vocês estão grávidas, mas ficou péssima. Nossa, eu falo, fazer o quê? Não tinha o que fazer. Mas, então, aí eles nasceram com a bilirrubina muito alta. É normal nascer, mas a deles estava muito alta, porque tem a ver com, né, com a colestase. Estava muito alta a bilirrubina deles. Mas foi só isso. É. Só isso até Só isso. a O bolsa parto. romper e o parto, né? Depois do parto, Começou tudo de teve novo. um pouquinho mais de emoção, né? Aí começou tudo de novo, eu falo. Aí eu tive a hemorragia no parto. E que eu falo, pra quem eu conto, eu falo, mas tá tudo bem, porque aí, como tudo bem? Eu falei, não, gente, tudo bem, porque no caso eu não precisei ir pra UTI, né? Não precisei, eles conseguiram, isso tudo certo. Mas aí teve depois o pós, a Isis na UTI. Sim. Porque ela nasceu muito pequenininha. Mais novinha, né? Ela nasceu, ali na sala quando a gente pegou o laudo dela, depois, né, que a gente sai, a gente pega o laudo, ela teve que fazer 3 reanimações. Então ela nasceu. Na hora que ela nasceu, eu percebi que tinha alguma coisa diferente. Porque o Benício nasceu, tirou o Benício, mostrou o Benício, ele chorava, esgoelava. Ele tava com 36. 36. Então, ela tá com Menos, 34. prematura, né? 33. 33 indo pra quase. 34. E aí ele chorou muito. Aí ele mostrou. Quando tirou, aí ele falou, agora vamos tirar o bebê 2. Quando ele tirou, ela não chorou. E aí eu falei pro Everton, tem alguma coisa de errado com ela? Porque ela não chorou. E assim, por mais que o Everton é pai de primeira viagem, ele não entende muita coisa. Só que eu tenho sobrinhos. E aí quando a gente fica grávida, a gente começa a ler muita coisa. Eu falei, o bebê precisa chorar. Na minha cabeça, o bebê precisa chorar. Pelo menos, gente, eu ouvi uma coisa, eu não ouvi nada. E aí não deu tempo. Aí ele o médico falou assim, olha, a menina tá sendo entubada, ela vai pra UTI. Então, eu não vi nem o rosto dela. Entubaram ela e já levaram ela pra UTI. E aí, como eu tava tendo Me a arrepia, porque já hemorragia... parece que vem tudo aqueles Lembra, né? sentimentos, lembra. E quando eu tava... Aí ele falou pro Everton, agora você vai precisar sair porque ela tá tendo hemorragia. Então, nisso o Everton, aí eu lembro que eu falei pro Everton, vai atrás e olha bem no rostinho dela pra não trocarem ela. Porque eu não vi como ela era, eu não sabia como era. Eu falei, gente, preciso saber, né? Aí eu lembro que ele foi atrás e eu fiquei lá. Eles fizeram todo o trabalho e aí eu fui pra sala de pós-parto, né? E eles me entregaram o Benício. Olha, o Benício vai ficar com você, já vai direto pro quarto. Eu tava lá com o Benício, eles vinham medir a temperatura dele. Ele não aquecia, ele ficava muito gelado. Ele ficava gelado, caía a temperatura, ficava muito gelado. Aí ela falou, olha mãe, ele não vai com você pra UTI, pro quarto. Ele vai ficar na UCI pelo menos 24 horas pra gente só monitorar. Mas ele tá bem, ele não tem nada, ele tá super bem. É só pra gente ver o que tá acontecendo, que tá caindo a temperatura. Aí eu falei, tudo bem. Aí cada um foi pra um lado e eu depois fui pro quarto. Aí eu fiquei no quarto, esquecida pelo meu marido. Pequena observação, esquecida pelo meu marido. Que esqueceu Mas, que tava comigo. agora eu tô entendendo um pouquinho. Você falou pra ele Foi ficar o que eu do pensei. lado dela e ficar olhando bem no rostinho dela pra ninguém trocar. Ele ficou. Ele Foi só o que esqueceu eu de pensei. Obedeceu. Porque aqui no off, ela comentou que o marido nunca mais voltou pro quarto e ninguém sabia onde tava o homem. Tava lá. Onde tava? É. Tava. Olhando Onde e ela fazendo o pediu. que você Foi. fez. Ele pediu pra ele. Explorando bem Pensando o por rostinho esse dela. lado, Vamos ok. pensar assim. Assim, ó, olhando pro rostinho dela, assim, ó. Bem piscando. É, gente. porque, Travou gente, ali e é ficou. desesperador a hora que vai pra UTI, né? Porque a gente não sabe, né, até então. Não sabe o que tá A gente só acontecendo. escuta. É muito ruim ficar no UTI. Só que assim, a gente não. Até então, a gente fala, é muito ruim. Mas só quem realmente tá ali vê que realmente era ruim, né? Né? Eu tive isso, né, no meu segundo. Ele precisou ir pra UTI. Ele também nasceu de 36 e 3 dias, só que ele precisou. O pulmãozinho não tava 100%. Ai, gente, que desespero. Aí colocou ele aqui, né? E ele dá um... Eu esqueci o nome que eles usam. Faz um barulhinho assim. Uma coisa assim. Fez um gatinho, E né? aí, a hora que eu olhei, eu falei assim, gente, aí já veio a médica, olha, a gente vai precisar, não sei o que. Eu já olhei pro Guilherme desesperado, assim, ele olhou calmo. Enfim, é Gente, doideira. e eu falei Ai, é também que doideira, parece que porque daí vem vai, esse sentimento, porque quando o Léo nasceu, eu também não lembro de ter escutado o choro dele. Só que daí demorou um pouquinho e daí o choro veio. Só que foi muito assim, Eternidade, ó. né? É, só que foi assim, ó.
olha mãe, aqui tá o seu filho, a gente precisa levar ele. Pum. Tipo, eu não consegui ter aquela foto com ele, eu não consegui nada. E eu só olhei aquele neném roxo do meu lado. E eu olhando e falando, meu Deus. Daí saiu, daí o Otávio olhou pra mim, eu olhei pra ele, ele falou, amor, tá tudo bem? Eu falei, não sei. É duro, não, gente. Eu não surreal isso, sei. gente, Aí pensar ficou nós dois friamente, ali, né? ó. Naquele silêncio, daí eu falei, doutora, tá tudo bem? Ela falou, tá tudo bem. Fiquei ali. De repente, daí tocou o telefone, daí o Otávio aqui do meu lado. Ai, meu Deus. Ele assim, ó, porque tocou um telefone aqui, daí foi alguém atendeu e ele ficava, ai, meu Deus. Ah, amor, estão falando do Léo. Ai, meu Deus. Ele ficava assim. Gente, que nervoso, Gente, não. um desespero, um desespero. A gente que não... a gente não faz parte, né, do centro cirúrgico. Então a gente fica no desespero ali, né? É doido. E você sabe que eu só tenho foto com o Benício. Olha lá. Você tá aí, eu Porque ela já foi levada, Aí né? Tanto que eu nunca postei. Eu falei, não, gente, eu tenho outro, não vou postar. Vão achar que eu tenho outro, outro. Nunca postei, mas eu tenho foto com o Benício. É a única foto que tem dela recém-nascida, ela é entubada na UTI. Que ela tá entubada, mas assim, só, não tenho outra foto. Fui ter depois, né? E aí ali na UTI começou tudo. Por quê? Ela não conseguia sugar o meu leite. Por mais que ela tava entubada, depois a gente, vamos tentar. Ela não tinha força, então ela não sugava o meu leite. Benício desesperado, né? Isso daí não precisa nem Mamava falar. pelos dois, né? Não suga o seu leite. O que a gente vai fazer? Dá fórmula. Ela não aceitava fórmula. Então, ela não tava tendo nenhum tipo De ganho de peso, né? Não ganhava porque ela não tava mamando. E aí o Benício foi pro quarto, ficou só eu e o Benício, e eu me sentia mal, porque eu falava, ai, ele tá mamando, ela não tá. E eu tinha que, eu ia Imagina, né? pra UTI sempre, né? Ia lá pra ver ela, pegava ela, e nada. E aí eu comecei a me sentir mal. Foi na época que eu comecei a me sentir mal. Eu chorava toda vez. Agora é hora de peso. Pesava a menina, perdia peso em vez de ganhar. Aí eu começava a chorar. Eu me trancava no banheiro, chorava. Ah, sabia que a culpa não era minha, mas assim, a gente, Mas eu por queria que fazer não alguma coisa, por que né, que não gente? tá ganhando peso? Mas a gente sente essa culpa mesmo sem ter a culpa, então é isso. E aí o Benício do meu lado, na luz azul, ficou lá na luz azul. Aí Por quê, ele. mãe? Na luz azul, por conta da bilirrubina, né? Tem que tá. ficar por causa da icterícia. Só que aí. Eu nunca falei isso, mas aí. O Benício vai sair da luz. Isso eu não lembro que dia da semana era. E no sábado vão vir colher o exame dele. E a Izzy não tem ainda. Vão vir colher o exame dele pra ver se a bilirrubina baixou. Falei, ok, vamos ir por partes. O Benício vai sair, ok, vai estar tudo bem com ele. Chegou no sábado, ninguém veio tirar o exame dele, né? Colher o exame. O Everton foi até a enfermeira e falou assim: olha, eu tô esperando pra colher o exame do Benício, pra ver se a bilirrubina desceu e tudo mais. Ela, mas não tem nenhum Pedido. Como não? Ele tá na luz desde quando ele saiu da UCI. Não era pro Benício ficar na UCI, na luz azul. Quem era pra ficar na luz azul era a Isis. Então, ela ficou quase uma semana sem estar na luz azul, porque eles fizeram essa troca. Aí o Everton ficou muito nervoso e falou assim: olha, eu sei que é uma luz azul que pro Benício não vai fazer mal. Ele Mas ter e a tomado, Isis? mas e ela que precisava? E se fosse uma medicação? Ai, desculpa, foi um erro. São gêmeos. Aí eu lembro que ele falou assim: são gêmeos, só que é uma menina e um menino. Se fosse mesmo sexo, eu até entenderia. Idênticos, gêmeos idênticos do mesmo sexo. Mas é um menino e uma menina. Também, E aí gente, começou, é tipo, a menina na UTI começou a ficar, além de estar na UTI, na luz azul. E aí tinha que ficar com o negócio no olho, tudo um caos. E aí o Everton ficou super bravo. Eu nunca contei isso, né? Aí ele, você quer fazer alguma coisa? Eu falei, não quero fazer nada, porque nessa hora eu não quero. Com essas crianças e... E aí a gente começou com essa coisa. Ela só vai pra casa quando ela tiver acima de 2 quilos. É regra. Todo lugar é regra. Eu entendo. Só que assim, a gente ficou quase uns 15 dias ali. E aí, me deram podiam alta. ficar... Então, me deram alta. Eu falei, eu não vou embora. Eu falei, eu entrei com os 2 aí na minha barriga, eu vou sair com os 2 no meu braço. Mas você e o Benício tá com alta. Eu falei, mas eu não vou vai ficar embora. aqui. Eu falei, eu vou ficar aqui. Aí eu falei, se trocar, colocaram o moleque da luz, que não era nem pra ele ficar, imagina que... Não, eu vou ficar aqui. Aí ela, olha... Aí ela falou assim, tudo bem, você pode ficar então. Vou deixar vocês em um quarto, só que você não pode ficar com acompanhante. E aí minha mãe tava junto, minha mãe falou assim, como não vou ficar com acompanhante? Tem uma na UTI e tem outro bebê aqui, não tem como. Aí minha mãe desceu acho que foi assistente social do hospital, não sei o quê, e voltou com assistente social. Vai ficar com a acompanhante. Pode ficar. Oxe, olha. Falei, não, que porque a minha bom, mãe né? falou o que aconteceu. Você vê como é que é, né? Se é uma a gente pessoa não fala, que né? se é uma pessoa que não tem argumento, que não fala nada, pronto, Vai só embora. aceita. Eu falei, gente, não vou embora não. E aí, depois eu comecei a perceber, até os médicos percebiam, e essa assistente social, ela chamou o Everton de canto e falou assim, olha, fiquem alerta, fiquem alerta, porque eu acho que ela vai desenvolver uma depressão pós-parto, porque ela chora muito, porque eu chorava, porque a menina não ganhava peso, então eu me sentia ocupada. Aí ela
eu acho que... Aí a gente falava pros médicos, médico mais antigo, né? Não, a gente não vai liberar. Não tem 2 quilos, ela tá pesando 1,8 kg. A gente não vai liberar ela, tem 200 quilos, 200 gramas pra ganhar e tudo mais. Aí eu acho que depois de uns 2 dias que eu tava muito... Eu via gente entrando, tendo bebê e saindo. Entrando, tendo bebê, indo embora e saindo. Né? Aí foi uma médica, eu tô com um plantão, uma médica mais nova, ela falou assim... Ela vai receber alta, eu vou dar alta pra ela, mas ela vai ter uma alta responsável, que chama. Ela perguntou, vocês moram aqui em Bauru? Sim, então eu vou dar essa alta responsável. Eu assinei um termo que dentro de 3 dias ela precisava ganhar 90 gramas. Se ela não ganhasse 90 gramas nesses 3 dias, aí ela ia voltar pro hospital. Então eu falei, ótimo, então vamos começar agora em casa. E um detalhe. Eu tive muito... Meu peito machucou muito. E tinha uma enfermeira lá, eu não vou lembrar o nome dela. Ainda bem, porque ela pediu pra eu nunca falar isso. Então, eu não sei o nome dela, então ela não vai saber quem eu tô falando. E ela viu que tava, nossa, doendo muito. Ela falou assim, chegou em mim e falou assim, eu não posso falar porque os médicos não gostam. Mas pede pro seu marido ou pra sua mãe na farmácia comprar um biquinho de silicone. E vai melhorar. Aí, minha mãe comprou, eu coloquei. Realmente, gente... Tava muito machucado, eles mamavam assim. Ela falou assim, usa até cicatrizar. Eu usei até 6 meses. Porque não tava doendo, eu vou continuar com o negócio aqui, né? Usei até 6 meses, mas isso me ajudou muito em casa. Porque aí eu conseguia... E como... o que acontece? A Isis tinha a boquinha muito pequenininha. Então, às vezes, ela não conseguia ter pega, sabe? Então, só com aquele ali... Tem que abocanhar. E eu também, Já eu nem certo, sabia, gente. né? Mas eu não tinha nem bico pra amamentar. Sim. E o bico de silicone, ele força... Ele Porque força o bico, então, né? aí formou, então ficou muito bom pra ela mamar também. Sim. Então, assim, foi um que me ajudou bastante. E aí, a dor também foi, assim, 0. Eu falo pra todo mundo, ai, gente, põe, vai, coloca. Se tem alguma coisa pra ajudar, usa. Eu usei porque eu tava completamente arrebentada. também ficou Eu, machucada, comigo, né? aconteceu de tudo, né? Eu não conheci esse bico aí de silicone. Eu só fui saber dele depois que eu já tinha até Machucou? parado de amamentar. Então, eu falei, agora Você já era. machucou? Muito! Me deu mastite, me deu tudo. Ah, é péssimo, né? Gente, foi. Você fala, é o momento mais lindo da amamentação nossa é vida, mas você falou, pelo amor, Não, pra o quê? início é intensíssimo. Meu Deus. Pra quê? É. E eu tinha bastante leite, tinha, assim, o suficiente. Tanto que eu tenho muitas fotos no meu celular dos dois, assim, depois que mamou, com a boca inteira, aquela cheia de leite, magia, fui de leite, e fala, ai, bom. que Então, delícia. e aí, aí, voltando ao assunto, eu já me perco, gente, eu gosto de falar. Aí, quando nós fomos pra casa, eu falo pra ela que a gente montou um cronograma. 40 minutos cada um no peito. Quando eu tiro você dá mamadeira, 30 ml de fórmula pra um. É que você... Posso? claro. Da Isis. Vocês voltaram pra casa e vocês fizeram uma força-tarefa pra Isis. Isso. É isso que E você conseguiu contaram? ganhar. Tá. Mas que aí o Benício tem que ir junto, né? Porque aí a gente faz isso. Aí então a gente conseguia. Só que assim, pro Benício a gente dava 30 ml de fórmula. Pra Isis eu colocava, tipo, 45, um pouquinho mais. E aí eu lembro que a madrinha deles. Porque eu quis. Sempre, é um detalhe que eu sempre falava: madrinha vai ser dos dois. Uma madrinha pros dois. Você quer aceitar? Quero, mas vai ser dos dois. Ah, que Porque, legal. não é? E a madrinha deles trabalha embarcada. Então, ela fica 3, quase 45 dias fora. E deu certinho. Quando eles nasceram, ela estava embarcada. Quando eu fui pra casa, ela tinha acabado de desembarcar. E ela chegou em Jaú e foi pra Bauru. Aí ela falou, então faz assim, vamos fazer uma força-tarefa. Enquanto você tá com um, eu tô colocando a mamadeira na boca do outro. E aí a gente ficou nessa. Aí às vezes ela falava, agora dorme aqui. Aí dava o tempo, ela me acordava, vamos colocar leite na boca dessa menina. Pra ela realmente ganhar o peso. E aí, depois de 3 dias, ela chegou a ganhar 120 gramas. Então, quando eu fui pesar ela, ela tava com 120, eu falava, era minha casa, eu precisava da minha casa. Porque assim, o hospital, gente, querendo ou não, é um ambiente muito estressante pra todo mundo, sabe? Né? As emoções. É muita coisa, que você fica com muitas informações ali. E tem toda essa parte psicológica também, que você falou. Eu ficava vendo todas as mães entrarem e saírem com os bebês. E lá eu também é um ambiente que gera preocupação. Com certeza. Preocupação pra você não tá lá com ela, ela não tá com você o tempo todo. E aí, eu não falei, mas o Benício teve que fazer cortar o freno, né? E aí eu lembro que a enfermeira falou, olha, a gente vai cortar. Isso é meu marido. Vai cortar. Eu estava lá toda esmiliguida no quarto. Ele falou, mas eu não consigo segurar o bebê. Eu vou lá chamar a minha mulher. Aí ele com a cadeira de rodas lá no quarto. Colocou eu na cadeira de rodas, me levou até lá pra segurar a criança, porque ele não conseguia. Aí ela abriu a boca, fez assim, eu falei, a criança nem chorou. Era só isso. Era só isso. A criança nem chorou, mas eu não ia conseguir. Então assim,
Aí o Benício cortou o freno, né? Mas tudo bem, depois. Mas a Isis que teve mais intercorrências. E aí ela conseguiu engordar 120 gramas em 3 dias. E aí, só que assim, a gente continuou. Eu tive que fazer essa força-tarefa, né? Essa rotina de a cada 2 horas amamentar por 3 meses. Quando eles tiveram 3 meses, que aí a gente começou a diminuir. A cada 6, acho que era 6 horas, né? E depois, quando eles acordassem só e querendo leite. À noite, né? À noite, isso. Mas a gente fez. Tanto que todo mundo chegava em casa e falava, o que aconteceu? Eu falava, 2 crianças, o que aconteceu, gente? Você tá cansada, assim, né? Você tá um pouco abatida. Imagina, eu falava, Parece. Tá tudo bem. tá tudo bem, assim. Ô, Mário, você sabe que o Léo, ele também teve que cortar, né? E daí ele cortou embaixo ali da linguinha e ele tomava no hospital, antes de cortar, ele tomava o leite no copinho. A Isis eu dei. Também? Um copinho, Gente, eu tenho um 2 dias, vídeo. ele lá assim. Eu tenho um tomando. vídeo, porque a Isis, ela não conseguia sugar. E aí, o que as meninas fizeram? Olha, a gente vai tentar a colher. Só que a colher, ela não aceitar. Só que o copinho, ela aceitou. Então, eu tenho até um vídeo eu dando pra ela no copinho, assim. Aí, o copinho, ela segurava, ela aceitava e ela tomando. Eu tenho esse vídeo. Ai, eles no fofinho. copinho, um copinho desse tamanho, Sim, assim, ó. é isso Aí, mesmo. tanto que ela falou pra mim, se em casa ela não conseguir sugar, dá no copinho. Sabe que no copinho ela aceita, mas tenta fazer pra ela ir... Foi em casa que ela mamou? Foi, só em casa. Olha que maravilhoso. Também eu não sei se foi por conta do bico que eu usei. Porque no hospital eu não usei esse bico. Faz pode ser. sentido. Pode ser também. Em casa, a primeira coisa que eu falei pra ele, na que eu tava em casa, ainda minha avó que foi comprar, minha avó comprou e ela entregou, cheguei em casa, tava lá, ela falou, coloca já. E aí eu coloquei, e assim, foi, eu acho que pode ter sido, o que facilitou foi o bico, porque aí exatamente ele ficava um pouquinho mais comprido, né? E aí conseguia Entra na sair. boquinha dela. E aí ela foi. Gente. Olha, E o quanta que coisa. te marcou mais nesse início aí de tudo isso? Na verdade, eu acho que foi essa coisa da UTI mesmo. Porque, assim, era muito incerto. Eu falava pra ele, e aí, gente? E eu falava pra ele, e se a gente entrar com 2 e sair com 1? Ai, meu Nossa. Deus do céu. Tá tudo pronto pra 2, gente. Nossa. Eu falava, não consigo, mas deu tudo certo. Graças Tanto que esses dias eu fiz um vídeo dela, mas um tempinho já. Que não lembro qual que era, uma trend, alguma coisa assim. Que pensar que no começo poderia não ter você aqui, alguma coisa assim. E hoje, minha filha, aquela lá... Eu falo, essa gargantinha de ouro, viu? Porque Ai, se o que seu delícia. pulmãozinho não tava bom quando nasceu, Hoje tá ótimo. E assim, maravilhoso. ela teve sequelas, não foi nem sequelas, mas ela teve um pouquinho mais de... O Benício desenvolveu muito mais rápido que ela. A questão de sentar, a questão de andar. Mas acho que entra um pouco da questão da idade corrigida. Sim. Né? Pela E prematuridade. assim, ela teve muitos, assim... Eles começaram a introdução alimentar com 8 meses. 9 meses, assim, eu comecei a realmente dar frutinha pra eles. Comer comida mesmo, eles começaram com quase 11 meses. Quase um ano. Porque eles não sentavam. Principalmente ela não conseguia deixar o pescocinho... A sustentação, né? Caía muito o pescocinho dela. Então, a pediatra falou, não adianta, vamos segurar. É melhor você ter segurança pra fazer isso do que fazer porque tem que fazer. Não tem que fazer. E a gente ela andou com quase 1 ano e 8. E o Benício, né? Mas assim, falou muito mais rápido que o Benício. Então, assim, era coisas que eu não comparava. E eu, isso que eu ia até te hoje, perguntar, eu não se gosto de você comparar. Todo mundo fala, mas eles são iguais. O Benício começa, mas o Benício não é Isis. Pra E nem começar, comparar com os bebês de outras crianças. pessoas, você não fazia nunca isso. comparava. Eu sempre fiquei em alerta com muita coisa porque a gente lê. O Benício, ele teve mais dificuldades pra falar. Ele foi falar mesmo com 2 anos. E assim, eu ficava em alerta. E eu falei pro Everton, se der 2 anos esse menino não falar, ele vai pra fono. A gente vai procurar alguma coisa. Porque se a gente fica muita coisa, né? Tipo assim, se ele tiver... Eu quero que ele comece o tratamento agora, pra ele ter um desenvolvimento melhor. Aí eu lembro que eu marquei a fono. Esse moleque começou a falar. Isso aí. Eles gostam de testar, né? Aí eu falei, que bom. Mas assim, ele era, né? A gente chamava, aí ele respondia. Então assim, eu ficava muito alerta. E todo mundo falava, ai, nada a ver. Para de colocar coisa na sua cabeça. Não é colocar Não coisa é. na minha cabeça. Não. É eu descobrir no início pra ter certeza, né? Que ele vai ter uma o melhor. resposta melhor. Exatamente. Então assim, o Benício, ele demorou pra falar. Mas ele andou muito rápido. A Isis já falou muito. A Isis falou, era 1 ano e 8 meses, ela tava falando já, sabe? E ele não. Então assim, eu via que era coisas totalmente diferentes. E hoje ainda é assim. O Benício, ele é muito... O Benício, você acha que ele não tá prestando atenção. Ele tá assistindo televisão. Você acha que ele não tá prestando atenção no que você tá falando aqui, ó. Mas ele prestou atenção, sabe? A Isis, ela é muito rápida. Tipo, ela tem muitas coisas que ela é muito rápida. O Benício é na dele. Então, eu não gosto que compare. Ai, a Isis, o Benício é assim, porque...
Fala, gente, eles não são São nem... dois seres humanos são pessoas diferentes. diferentes. Eles estavam nem na mesma placenta, nem na mesma bolsa. Você acha que eles vão ser iguais? Pelo amor de Deus, não existe. É, e nem que fosse. Eles nem né? foram feitos na é. mesma casa. Nem na mesma casa eles foram feitos, não existe isso. Então, até hoje eu não gosto que compara. Muita gente compara. A Isis é mais quietinha, o Benício... Eu falo, o Benício o quê? E o Everton fala, não pode mexer no bibelô dela. Não é que ele é meu bibelô, não vai falar, sabe? Eu não quero, eu não gosto. Não gosto mesmo, não gosto que compare. Não gosto. Isso aí, Não isso tem aí é porquê, proteção né, demais. gente? Isso aí Não é serve o que é pra o nada. instinto da mãe mesmo. Eu acho que a proteger. comparação é ali num marco No desenvolvimento, de salto, no exatamente. desenvolvimento. Tá dentro do tempo, então beleza. É. Porque esse foi com 1 ano, esse foi com 1 ano e meio, esse foi com 2. E eles e assim, têm... perguntar para os profissionais, isso Sim. é o que precisa. Perguntar para quem entende, porque quem tá dando ali palpite... Pra quem tá Tem palpitando... uma coisa que não. desde o comecinho a gente percebeu. O Benício tinha uma cabeça muito grande. A cabeça do Benício era grande. Eu falava, gente, essa cabeça é grande demais. Só que o Benício era um bebê grande comparado com a Isis. Até hoje, a cabeça dele é muito grande, né? Eles têm quase 3 quilos de diferença até hoje. E a Isis é um pouquinho menor que o Benício. Eu falava, a cabeça do Benício é grande. Ela é grande, mas tá dentro do limite. Dentro é do que normal. ela falou pra mim, desculpa, mas ele é um bebê cabeçudo. Mas é um cabeçudo porque é dele. Dentro do normal. Exatamente. cabeçudo dentro do Não é que ele... E quando eles eram bebês, gente, eu olhava e falava, meu Deus, tanto que ele ganhou uma roupa da madrinha dele, que era uma blusa, que não entrava. Aí ela falou, não tem troca, porque ela comprou várias coisas de promoção, não tem troca. Eu falei, não precisa. Eu fui lá e dei cortei aqui, eu falei, agora entra. Pronto. Agora entra. Tá lá até hoje, porque eu falei, tá lá até hoje essa blusa. Mas é porque ele tinha cabeça grande, então eu perguntava sempre, principalmente pra pediatra, é normal? É normal. Ela Gente, a sempre pediatra falaria se for. Sim. Isso aí é uma coisa, né? Ela falou, olha, ele tá no limite. Se tivesse um acima, nós íamos fazer qualquer coisa pra tentar descobrir se tivesse, mas não tem nada. Ele é um bebê cabeçudo. Eu falava, puxou pro pai. Puxou pro pai. Esse pai, Tudo vai eu ser acho o que pai. Gente, esse pai aí. Esse pai vai falar, meu Deus do céu. Cuidado, não, ele sabe que ele é o melhor pai. Não, ele é o melhor pai. Mas assim, gente, o pai esqueceu da mãe. Eu nunca falei pra esquecer isso. Esqueceu da mãe. Deixou a Não mãe é lá nada. sozinha. Imagina, gente, se coloca na situação, né? Eu Meu marido, acho que ele ficou atordoado. Ele acho Eram que ele não 3 sabia o que pessoas fazer. Pra ele se Com preocupar, certeza. pra ele cuidar. meu marido sempre fala que eu também tinha risco quando o meu segundo nasceu de hemorragia, porque eu tive a placenta prévia, tal, tem toda uma situação. E o Vi também foi pra UTI. Gente, ele fala assim, você não sabe o que foi aquele dia pra mim. Porque ele via tudo que estava acontecendo comigo, embalando o Vitor pra ir pra UTI. Imagina o que passa. Pra onde que eu vou? O que eu faço? A gente ainda tá lá, não tem o que fazer. É ali, só que assim, eu confiava muito no processo que ia rolar tudo certo, né? Mas ele fala até hoje que ele, tipo assim, olhava pra mim, olhava pro Vitor, olhava pra mim. É uma assim, situação Queria tensa, se dividir né? em dois. e né? aí eu falei a mesma coisa, vai com o Vitor. Ele fala pra mim, que na verdade, é o que ele fala. Ele fala assim, eu fui num lugar que tava mais frágil no gente, momento, que eu claro, sabia que precisava. claro. Então era ali que eu fui. Eu falei, tudo bem. Eu até brinco com ele, falo, tudo bem, tá deitada, ok, não tem problema. E... Ok, não tem problema. Não tem problema, mas eu vou ficar tacando na sua cara. Mas eu vou falar de pra sempre. Esqueceu de mim, Paulo esqueceu de mim. Gente, teve que chamar ele pelo microfone no hospital. Acompanhante da... Eu falava, gente, que vergonha, Ele chegou e falou... Ele entrou no hospital, ele entrou no quarto, ele olhou pra minha cara e falou, amor, eu esqueci de você. Eu falei, vai, que você esqueceu de mim. Nossa, ele podia ainda ter inventado uma coisa, né, amor? Eu fiquei lá porque você me pediu. Eu acho que ele até esqueceu. Mas Ele eu acho que sabia. né? Porque pensa, se você precisa de alguma coisa, você vai tocar o sininho lá, chamar uma enfermeira e pedir, tô com dor aqui, tô ali, Sim. a bebê não. Acho que ele pensou, ele falou assim, não, o enfermeiro vai estar lá com ela, né? Deixa eu ficar aqui com a E neném. ficou lá, gente. Porque é muita responsabilidade. A gente ri, né? mas Imagina, é baque. Sim. É um negócio. A gente ri porque já feroz. foi, né? Já foi, É verdade, ri porque estão todos Tá tudo bem. Tá tudo Exatamente, É Isso. isso. Ô, Má, e aí nos primeiros meses, né? Como que era? Porque eram gêmeos, né? Sim. Então, como que era essa rotina, assim? Dividir os cuidados? Conta um pouco pra gente Todo mundo sobre os pergunta, gêmeos. e aí, você teve rede de apoio? Não, era só eu e o Everton, porque nós moramos em outra cidade. Toda a família é daqui de Jaú, nós estamos morando em Bauru. Então, assim, minha mãe foi pra lá quando as crianças nasceram. E a minha sogra também. Só que assim, quando a gente chegou em casa, eu falei pro Everton, nós dois precisamos ver como vai ser. Então, manda sua mãe embora, que eu vou mandar a minha embora. E a gente se vira.
Eu tava Ai, que coragem, esse Eu tava menino. com Ai, a cesárea ainda, né? E aí minha mãe falava, mas como você dá banho? Eu falava, eu coloco a banheira em cima da cama, pode ficar tranquilo. Coloca a banheira em cima da cama, o Everton pega a água, a gente vai fazer. A gente, tá bom, todo mundo foi, parecia que tava... É porque sabe o que eu acho também? Você ficou tanto tempo lá no hospital, você queria a sua casa, a sua vida. Eu queria minha Acho que- rotina, silêncio, sabe? Eu queria eu faço ideia. ver como era. E aí a gente se dividia no seguinte, banho eu dava, o Everton não dava banho, né? Porque ele morria de medo, até entendo. E, gente, era muito pequenininha também. Até eu tinha medo de dar banho. Então eu dava banho, eu ensinei ele a trocar fralda porque ele não sabia, mas ele não trocava fralda de cocô, né? Clássico. Não trocava. Mas hoje, mas depois começou a trocar. E aí eu trocava tudo. E o leite, amamentar era assim. Eu amamentava ou às vezes eu já colocava os dois juntos no peito, acabava e pegava um pra ele dar a fórmula. E eu dava a fórmula, os dois faziam rotar no mesmo tempo, ele com um e eu com o outro, colocava no carrinho. Uma coisa que eu não fazia desde quando eles nasceram, eu não ficava com eles no colo. Aí todo mundo falava, nossa, como você é uma mãe fria. Não. Porque como que eu vou nem dá. ficar com dois no colo? Depois de grande. Então ele Melhor acabava de acostumar amamentar, acabava de dar leite e tudo mais, fazia rotar, trocava fralda, botava no carrinho. Então eu tava sentada no sofá e o carrinho aqui. A gente até brinca que a nossa perna ficou muito grossa, porque a gente ficava balançando com o pé carrinho. assim, Então assim, chorava, balançava, pronto. Então eles ficaram bastante tempo no carrinho, assim. E dormiram do meu lado, na minha cama, no carrinho, quando voltaram da maternidade, porque eu não coloquei berço em casa. Eu coloquei a cama montessoriana desde o começo. Porque eu até fui ver, mas assim, o berço era muito mais caro que uma cama. Eu falei, gente, depois vai chegar eu vou precisar trocar, então vamos colocar cama junto, já pra cada um. É que o berço é uma ilusão, né? E ilusões geralmente custam mais caro, né? Quem exatamente. que usa o berço, assim, efetivamente? Como ilusão? Hoje o Léo usa Que- o berço gente, até hoje. Você jura? Imagina. Nossa, o meu... Nenhum a dos Rafa, meus eu passou vi. pelo berço, era pra jogar coisa dentro, assim. Não, o Léo tá com, o Léo tá com 1 ano e 11 meses. Imagina. Ele usa No o berço. berço. Ele dorme no berço. E o Vi fala assim pra mim, ó. Quer ele pro meu beicinho. O Léo também. Gente Tá vendo? do céu. Eu acho que é a isso. primeira vez que eu escuto isso. Mães falando que usam Oxi. berço. Vocês vocês usam berço. Mas me É falaram, verdade, isso legal. daí me falaram no começo. Falaram assim, olha, não compra berço, porque berço é só pra jogar coisa. dentro. Gente, Mas eu sabe o uso que, muito. que é? Na verdade, quando o Rafa nasceu, ele também dormiu no carrinho, né? Tudo. Mas aí o que nós fizemos? A gente pegou o berço, o meu marido tirou uma parte do berço e aí eu juntei o Na cama. berção. Exatamente. grandão. Do lado da cama. Isso. Não, eu Aí usei o berço depois- até uns 4 meses. Não, e ela tá assim até hoje em casa. Aí Desse depois jeito. a gente colocou a grade e afastamos da cama. Gente, só esse ato, o Rafael nunca tinha dormido uma noite toda. Ele tava com 1 ano e 8 meses. Aí a gente decidiu uma bela noite tirar, colocar a grade de novo E ali do afastar. berço e colocar 1 metro pra cada cama. O menino dormia a noite inteira. Tá E eu vendo? falava assim, por que eu não fiz isso antes? Tinha feito isso antes. Não, é até hoje, grudadinho do lado da cama e ele dorme a noite inteira. Ah, Ele então. dorme. Ah, mas aí eu tranquilamente. vi, quando tinha já o Rafael, tinha o quartinho deles. O Rafael já tava no quartinho, já tinha a cama dele. Aí tinha o berço do Vi. O Vi dormia no meu quarto, com o berção, mas aí depois a gente jogou pro quarto e falei assim, olha, eu acho que rola deixar no quarto antes do Rafael, né? Do que o Rafael foi pro quarto. Porque já tem o Rafa. É. Então, assim, dá uma segurancinha, um aconchego pro Vitor. Ele amou. Mas é. E aí os dois ficavam do lado da minha Já na cama. caminha. E aí aconteceu um episódio que assim, gente, ali eu fiquei muito nervosa, mas ao mesmo tempo eu travei. A gente tinha acabado de. Dei banho, amamentei. Eu tinha acabado de gravar um vídeo que eu precisava entregar, gravei um vídeo. E aí eu tava passando. E os dois estavam no carro. E assim, eu ficava na sala, mas o carrinho ficava virado, não ficava virado pra televisão, sempre de costas. aham. Então aí eu passei assim, eu vi a Izzy se debatendo no carrinho. Eu falei, acho que a chupeta caiu, né? Eu coloquei a chupeta na boca dela. Essa menina tava roxa. Roxa. Eu catei ela tava dura. Ai, meu Deus. Mas acho que eu falava, Everton, acho que foi Deus que fez eu passar naquele momento. Porque tava de costas, não ia enxergar. Ai, Eu só vi o carrinho balançando, assim, levemente, sabe? Porque era uma pena.
Eu catei ela tava dura. Eu chamei o Everton, eu entreguei ela pro Everton. Falei, o que tá acontecendo? Ela tava engasgada com a própria saliva dela. Meu Deus. Como ela era muito pequenininha, ela não fazia o movimento de Deglutição ela certinho. não tava 100%, não era formado o que ele falou. Não lembro, músculo. Não lembro o que o médico falou. Aí nessa hora aí o Everton fez a manobra, nessa hora, e nada, ele sugou o nariz dela, sugou e nada. Eu lembro que a gente colocou essas duas crianças, eu com ela no colo atrás, coloquei o Benício no bebê conforto e vamos pra algum lugar. E próximo de onde eu morava tinha uma base de polícia. A gente parou nessa base de polícia. O Everton desceu do carro assim, porque de verdade, eu não tinha reação, sabe? Parecia que tava longe, eu não tinha reação. Ele catou ela, entregou pro policial e explicou o que tava acontecendo. O policial fez a manobra e falou assim, olha, ela não tá mais engasgada. A gente percebe que ela tá respirando, só que ela não... Ela tava muito dura, ela começou a ficar muito mole. Então, tipo assim, ela ficava bem mole. Aí ele ligou pro SAMU, ele chamou o SAMU. Aí o SAMU chegou até a base, eu fui de SAMU com ele. E o Benício com ela, e o Benício foi com o Everton. E eu cheguei no hospital, passei tudo mais. Aí foi quando o médico falou pra mim que ela ela não sabia fazer esse movimento, que ela precisava engolir. Então, ela engasgou com a própria saliva. Ele falou, mas vai acontecer de novo, tá? Eu faço o quê? Quando você perceber, você pega ela, deixa ela mais retinha, que aí ela vai automaticamente. A saliva vai descer. Então, a criança que dormia no carrinho passou a dormir grudada na minha cara, assim, ó. Sem brincadeira. Coloquei os dois na cama e ela dormia assim comigo. O Everton falou assim, eu não acredito que você vai dormir assim com a menina. Eu falei, vou, porque qualquer sinal de, sei lá, eu vou sentir. Aconteceu mais 2 vezes, mas peguei, levantou e passou. Mas assim, foi a parte, eu acho que foi, depois você perguntou pra mim. Quantos meses, mãe? Ela tinha acabado de sair da maternidade, não tinha nem 2 meses. Meu Deus. Que desespero. Tava com 1 mês e pouquinho. E aí, eu falei, nunca mais. Dormia no carrinho, aí depois fui dormir pra minha cama. Dormi na minha cama até quase 1 ano. Aí. Só que assim, as sonecas, eu colocava tudo no quartinho deles. Então, aí, de vez em quando... Já acostumava. E aí, com uns 4 meses, mais ou menos, eu encontrava uma criança perdida pela casa. Porque eu colocava lá pra dormir, ia fazer minhas coisas. E como era no chão, o Benício, ele ia se escorregando e depois ele aparecia lá. Ou às vezes eu achava uma criança no meio do quarto, assim, com a barriga pra cima. O que você tá fazendo aqui? Porque ele ficava quietinho, né? Então, assim, às vezes eu... Não que eu esquecia, mas... Depois eu ficava mais tranquila. Depois que passou essa fase, eu ficava mais tranquila, sabe? E aí a gente começou. Graças a Deus, eles dormiram. Eles dormiam sempre a noite toda, porque eu fiz a rotina de sono. É isso que eu ia te perguntar. Porque, assim, mesmo com os dois ali, com todas essas turbulências, você falou que você conseguiu criar uma rotina eficaz, né? Que eles dormiam a noite inteira. Quando eu fiquei grávida, uma das coisas, porque todo mundo fala, aproveita pra dormir agora que depois você não vai dormir mais. Aproveita pra fazer isso, que depois... Eu falo, gente, eu não dormi na minha gestação. Eu não dormi. Então, assim, meu filho vai dormir quando eu nascer, essa criança. Eu não quero saber por bem ou por mal, ela vai dormir. E eu comecei a ler bastante de rotina. Li bastante, baixei muitos e-books que tinha grátis na internet. Comprei alguns e-books também. Eu falei, não, gente, eu vou fazer, não quero saber. Então, eu comecei a colocar em prática. Dava 5h30, eu dava banho, como eles eram muito bebezinhos, dava meia, tipo umas 4h30, 5 horas, dava banho. E eles não jantavam ainda, então mas dava 6 horas, a minha casa ficava todas as luzes bem baixinha, o som bem baixinho, então eu começava a entrar na rotina de sono. Então, isso é até hoje, assim, o som não, porque não, né, não tem como. Mas assim, sempre foi pra eles entrarem. Então, hoje eu criei uma rotina, até hoje funciona, com 4 anos, é a mesma rotina que eu sempre fiz, e fui assim, adaptando, porque a rotina de sono, todo mundo fala, eu fiz, não deu certo. A rotina de sono não é só fazer hoje vai funcionar amanhã. É uma rotina. É rotina. Implementação, né? Eles foram realmente começar a dormir. Até 3 meses eu tinha que fazer isso. Com 4, 5 meses eles estavam dormindo a noite toda. Mas assim, não foi de um dia para o outro. Então tinha rotina. Sempre assim, música mais baixa, banho, jantar. Então assim, até hoje. Só que uma coisa também que eu fiz, que ajudou bastante, é não... limitar som, um exemplo. Eles sempre dormiram com som alto. Barulho. Porque aí eles podiam dormir em qualquer lugar que eu estivesse. Então, as sonecas, quando eles eram menorzinhos, se fosse no quarto, a janela tava aberta, não fechava. Dia, né? Pra eles entenderem que era de dia e que era noite, pra eles separarem. Então, era sempre assim. Até hoje, eles são 4 anos, eles fazem soneca de 1 hora, 1h30 no máximo. Fazem soneca, 8 horas, estão colocando pra dormir.
Tem dias que não vão dormir chorar? Com certeza, gente. Não. Vai. Aí nunca aconteceu deles dormir, acordar? Já aconteceu. Teve uma vez que eles estavam, acho que com 7 meses, os dois. Pegou um fogo 4 horas da manhã. Gente, 4 horas da manhã. Aí eu e o Everton sentada no sofá, olhei pra cara dele, olhei pra mim e falei, e os dois lá, um fogo. Tipo assim, o que aconteceu? Eu não sei. Mas assim, acontece. E tem muita gente que fala, não funciona. Gente, funciona. É cansativo no começo, mas depois você vai agradecer, porque você vai dormir. Sabe? E funciona. Então eu acho que isso me ajudou bastante. Eu ter criado essa rotina, porque aí eu consegui ter o meu tempo também, sabe? De comer. Porque a Sentar. gente não tem. Ou às vezes não fazer nada, gente. Às vezes não fazem E nada. você aparenta mesmo tá leve, assim, né? Agora eu tô um pouco louca, mas... Eu tô aparentando, então, não tô, mas... Agora com 4 anos, eu tô um pouco louca com esses dois, mas... E todo mundo me pergunta assim, quando eles eram bebês era difícil? Não. Difícil tá sendo agora. Eu acho que depois que a criança começa a andar e falar, é a parte mais difícil, eu acho. Porque você não tem controle com o que vai sair da boca dessa criança. Exato. Começa a ter opinião ontem, própria. Não sei se vocês viram, eu compartilhei um vídeo do Thiago Leifert, dele falando assim, ó. Ah, eu vi. Gente, pelo amor de Deus, falam que os Eu 2 tinha visto anos esse vídeo. é a adolescência do bebê, mas espera chegar aos 3 e os 4 pra ver o que acontece. Eles só, tudo é não. Vamos escovar o dente? Não. Vamos trocar de roupa? Não. Eles aprendem que a hora que fala não tem o que você fazer. Tem que você fazer. E aí ele fala, não, e aí, o que você faz? E aí é bem verdade, né? Gente, esses dias não, faz um tempinho. A gente tava aqui em Jaú ainda, no Jardim de Baixo, o Benício. E aí, galera, eu tinha entendido galera, mas não era, ele tava falando. E aí, careca, pra um homem que tava passando na rua. Era, e aí, careca? Aonde a mãe enfia a cara? Aí eu falei pro Everton, olha lá. E aí, galera, ele. Aí o Benício, não. E aí, careca. Eu falei, careca. Ele falou, mãe, ele não tem cabelo. Eu falei, Benício, você não fala isso. Mas ele não tem cabelo. Ué, ele é Mas careca mesmo? Mas olha, sabe que, assim, a gente já passou umas com o Rafael, tipo assim, né, no mercado. Olha, não sei, eu quero... E tipo assim, sei lá, alguma característica da pessoa, né? Fez uma vez, a gente não sabe, é a surpresa, a primeira surpresa. Fez outra vez, a gente não... Nossa, depois passou um tempo, assim, eu catei o Rafael, assim, e falei, amor, deixa eu te explicar uma coisa. Não pode apontar o dedo para as pessoas, você não pode falar das pessoas. Mas a pessoa não era tal coisa, eu nem lembro o que era, sobre que característica. A pessoa não era, a pessoa é, meu amor, mas se você quiser falar alguma coisa sobre isso, o que você faz? Por favor, chama a mamãe e fala no ouvidinho da mamãe. Você quer falar? Você quer falar alguma coisa, né, que notou? Porque, tipo, a criança ela não vai ter a maldade Não é. na situação. Não é por mal, mas, tipo, poxa, é inconveniente, né? Sim. A pessoa se sente constrangido, né? E agora eu fico louca por isso. Porque assim, é uma personalidade, o outro totalmente diferente. E quando entra os dois em parafuso junto, que eu fico, meu Deus. Aí, às vezes... A Isis, ela é bem assim, né? Toma lá da cá. A Isis, ela tem umas respostas muito rápidas. E eu tenho que apartar toda hora. Briga dos dois, mas no sentido que a Isis fala, briga por qualquer coisa. Ela fala pro Benício, eu não sou mais sua amiga. Aí ele vem chorando pra mim. Ai, meu Deus. Mãe, a Isis não é mais minha amiga. Eu falo, mas eu sou sua amiga. Aí ele vai. A mamãe é minha amiga. Ai, Aí meu Deus. ela fala, mas você é feio. Ai, meu Deus. Aí ele vem chorando porque ele é feio. Ai, meu Deus. Aí eu falo, vai lá e fala pra ela que se você é feio, ela também é, porque vocês são iguais. Mas ele vai. Você também é feio porque nós somos gêmeos, ele fala. Nós somos gêmeos. Aí ela, mas eu tenho olho azul, você não tem. Ai, gente, não Aí ele vem aguento. chorando porque ele tem olho azul. Eu falo, você tem olho azul castanho, Benício. Aí ele vai. Azul Azul castanho. castanho. O meu é azul O meu castanho. também é azul castanho, veja. O meu Adorei. é azul Eu castanho. também. E aí fica nisso. Aí ela não tem mais argumento. Aí depois ela fala, Tato, você é meu amigo? Aí ele, meu Deus. sou. Ai, bonitinho. Gente, é uma confusão, tipo, de 5 minutos. Dá pra ser resolvida em um, sabe? Você não podia ter falado. Então, assim, eu fico louca nesse sentido. Porque, tipo, eles ficam brigando o dia inteiro por pouca coisa. Eu vejo as brigas em casa e falo, gente, isso aqui, sabe aquela reunião que a gente marca que poderia ter sido um e-mail? Foi essa confusão que vocês armaram aqui agora, assim, ó. Precisava. Precisava de tudo isso, quê? gente. E começa a acontecer, porque em casa foi assim, foi o dia dos namorados, né, esses tempos aí. Aí a gente pediu um negócio, ia comer em casa mesmo, né, dia dos namorados, É.
pai e mãe. Botei as crianças pra dormir. Restaurante lotado. Ai, loucura a gente sair pediu de um casa. negócio- Gente, ia comer. Eu tava terminando de me trocar, assim, botou os dois em si. Eles ficam de pé na cadeira, assim, pra comer. Aí começou a colocar os pratos, assim, de repente estourou a Terceira Guerra Mundial, assim, lá em casa. Gente, não sei o que. Eles gritando. Eu cheguei da sala ali, o Guilherme, assim, com o olho arregalado, catando um pro braço. Você olhou pra mim e falou assim, você não acredita que... Se bateram. Um catou a faca, botou na cabeça do outro. A faca, assim, só a porque, faca, tipo, o bebê pegou a faca, assim, querer Nem bateu sabe na o que cabeça, é, não né? sabe, bateu com a cabeça com a serra na cabeça do outro, Meu doeu pra Deus. caramba. O outro não teve dúvida, virou, segurou o braço do bebê e deu de soco, assim, na frente. O bebê... Você sabia o que vai. 2 anos, gente. O Guilherme chega lá, Ela, com ó, 2 vai anos ficar mãe desse de um jeito. pra sempre desse Tá jeito. vendo? Tá vendo aí, ó? Um só não vai ter esse Entrou problema. nervoso, eu virei e falei assim, calma. Era choro, pancadaria pra tocar o lugar. Cachorro passando. E cachorro latino começou... Gente, então assim, começou, né? Deu o start, né? Aí depois de meia hora de choro e grito, né? Eu olhei pro Guilherme assim, estava assim, assim, começou. Começou, isso aqui é só um dos primeiros, né? Guarda essa comida aí, vamos dormir. Eu dormi. E você sabe Quero mais. que essa coisa, esses dois brigar muito. E eles foram pra escola o ano passado, né? Foi o primeiro contato na escola. Aí, juntos. Esse ano, já separaram os dois. Só que a escola não perguntou ou falou. Não é que pergunta, mas tipo assim, olha, esse nós vamos separar, tá ok? que você Avisar, acha? é. Vamos levar ele pra escola. E aí, chamou a Isis e não chamou o Benício. Aí o Everton olhou pra minha cara com os olhos cheios de lágrimas já. Eu, espera, fui lá. Mãe, a gente separou o Benício. Eu falei, não, tudo bem, vamos lá respirar. A Isis ficou numa salinha que estava o melhor amigo do Everton, do Benício, do Léo, chama Léo. O Léo, o melhor amiguinho dele, tava na sala da Isis. Com a professora Priscila, que é a professora que o Benício mais gostava. Então a Isis ficou com tudo. Com a professora e com o melhor amiguinho. O Benício foi para uma nova turma. Ele chorou bastante. Fomos buscar no primeiro dia. E aí, Benício? Como foi a escola? Nada bom. Muito ruim. Por quê? Porque minha irmã, não sei o quê. Porque o Benício, a gente percebia isso nele, que ele era muito dependente da Isis. Então, ele precisava ver a Isis. Se a Isis saía do campo de visão dele, era uma guerra com todo mundo. Quero minha irmã, quero minha irmã, quero minha irmã, quero minha irmã. Então, hoje, eu vejo que foi a melhor coisa. Porque ele deu um pouquinho, sabe? Autonomia. A Isis não queria nem saber, tava nem aí. Só que aí o que acontece? E aí, como foi a escola hoje, Isis? Foi muito legal, porque eu estou com a professora Priscila, eu estou com o Léo, e aí o Benício, e eu não tenho ninguém. Aí eu falava, meu Deus! Eu vou lá ficar com esse menino na escola, eu vou ficar lá com ele na sala, porque ele não tinha ninguém. Hoje, ok, ele adora, né, as professoras dele, mas Gente, como é difícil lidar com isso. É muita coisa, né, acontecendo. Imagina E como assim, você explica, os gente? dois ao mesmo tempo. É um grau a mais, né? Gente, e é muito de personalidade mesmo da criança, né? Porque você ensina ela a ser assim? Claro que não. É dela. É o jeito ela dela. é assim. E ela é Gente, ela é assim comigo. Quando ela tá brava comigo, ela olha pra minha cara e ela fala, você é bem feia. Eu falo, tá bom. Muito bonitinho isso. É isso, né? E o que a Você gente é fala, feia. né? Tá bom. E aí o Benício escuta, o Benício fala, você é linda e maviosa, ele fala. Ai, Você que é linda e delícia. maviosa. Ai, E que aí ele delícia. olha pra cara dela, ela olha pra minha cara, tipo, você é feia. Tipo assim, o que ele fala não escuta. Eu estou falando que você é feia. Ai, Ou meu ela Deus. vira e fala, posso brincar de slime? Eu falo, você não tem slime. Ah. Tenho sim, a sua barriga, que é bem mole. Olha só, ela A fala minha porque hater tá dentro você da já... minha casa. Mas que hater do YouTube, gente. Imagina. Quem precisa de hater do YouTube? Essa menina tem entre 25 e 50. Ela fala. E ela. Aí eu falo, você sabe quem deixou minha barriga mole assim? Aí ela fala, eu e o Benício. Eu falo, foi vocês dois. do céu. Aí eu falo, gente, Barato, a vida com Mas olha criança é um barato. menina. Não, ela não Ai, vai eu vou sofrer na conhecer, vida, vou né? Ela conhecer. não vai sofrer Gente, na é vida. sério, essa menina, Precisamos conhecer. ela é fogo. O Everton fala, é você, minha filha, é meu você, amor. é você, você não queria? Toma, é você. E ela fala, eu falo, gente, eu sou assim, meu Deus, eu sou assim. E a voz dela é igualzinha a minha, irritante. Sabe o que o Everton fez? Tirou a Alexa e colocou o Echo, que é um homem, né?
E eu lá chamando a Alexa não respondia. Eu falei, esse negócio tá quebrado. Ele, não, eu troquei. Ele chama Eco agora, é um homem. Eu falei, por quê? Eu não estava aguentando a sua voz, a voz da Alexa e a voz da Isis. Tudo igual na minha cabeça. Eu falei, Então, o Everton, mas não vai ter opção, não. Vai ter que ser. E realmente, às vezes eu falo pra ela, Isis, fica quietinha um pouquinho, só pra Jesus abençoar a Isis. E ela... E aí, esses dias ela aprendeu na igreja, né, que Jesus morreu na cruz pra salvar a nossa vida, não sei o quê. Ela falou isso pra mim no carro, eu escutei, eu falei, que legal, filha. Aí ela, papai, você sabe que... E o Everton estava conversando, papai, você sabe que Jesus, não sei... Aí eu conversando com o Everton, ela, dá licença, deixa eu falar. Gente, aí eu deixo ela falar, Everton. A gente fica até sem reação. Tipo, parece uma criança mandando a gente, ó, deixa ela falar, Everton. E ela fala, tipo, deixa eu falar. Deixa eu falar. Esses dias eu falei, ela tava na minha frente, eu falei, Isis, por favor, você pode sair pra mamãe assistir? Não fala, por favor, dá licença. Eu falei, eu já falei, por favor, mas você não falou dá licença. Eu falei, dá licença, por favor, a ela. Agora eu saio. Gente. 4 anos, tá, Brasil? Imagina com 15. 4 Eu não anos. gosto. Deus. A Nayara se pretendia tentar uma menininha. Não, tá tudo bem. Mas você parece ser calma. Eu acho que pega um pouco da ela personalidade, é personalidade da mãe e do pai. O Everton é calmo, gente. Não, eu sou agitada. Assim, eu sou tranquila até ali pra lidar com as situações, mas só que eu sou muito agitada. Então, por exemplo, eu sinto que às vezes eu agito o Léo. Entendeu? Ele é igual eu não consegue ficar parado. O Otávio fala direto, ele fala, gente, ele é você. Não consegue ficar sentado um segundo, não consegue ficar parado. Tá o tempo inteiro ali se mexendo, querendo fazer coisa, querendo sair, querendo... Ontem o Benício tava bem bravo comigo, né? Com o Everton. Ele tava muito empurrado. Eu falei, Benício, o que foi? Eu quero ir no mercado. Ai, por que será? O que queria? Eu quero ir no mercado. Mercado, né? Ele ama o mercado, gente. Ah, O que ele gosta de fazer? Ele gosta de ir no mercado e e no shopping. Faz tanto tempo que a gente não sai de casa. Ele fala, faz tanto tempo que a gente não sai de casa. Você quer onde, Benício? 3 Ir no dias. shopping ou no mercado. É, gente. Então, assim, um briga porque quer ir no mercado, a outra briga, e aí é o dia inteiro. Não sei se o Léo faz, mas eles pedem tudo que eles veem, eles querem. Sim. Você compra isso pra mim? É. Compro. Que dia? Tal lugar. Tá demorando, né? Tal Ainda dia. ele não pede, ele ainda não pede. Mas, por exemplo, se a gente sai pra algum lugar que tem brinquedo, aí ele entra dentro do brinquedo, ele quer ficar né? naquele brinquedo. Então, ou então você tem alguma coisa, o que ele ama é caminhão. Ele ama mesmo. trator, ele ama tudo disso. Então, se ele vê um caminhão na rua parado, ele já começa a abrir, dirigir, abrir, é assim. Ai, delícia. É muito gostoso. Tenta o número 2. Tenta um bebê 2 aí. Então, Alô, por Otávio. enquanto vai Não, ficar a gente Por vai enquanto a convencer, gente não vai tá estar no tentando. convencimento. O Léo tá numa idade boa, vai por mim. Não espera chegar muito, porque depois Separa você muito, acostuma. né? Separa muito. Aproveita as roupas, menina, porque... Viu? Tem que comprar de novo. esperar chegar na idade que o Léo consiga me ajudar a cuidar do irmão. Não, muito tempo. Cai nessa não, que você já passou muito tempo. Muitos anos. Aproveitando esse gancho aí de como foi, eu vou te falar. Eu falava pro Everton, eu tenho vocação pra ser mãe de menino, tenho certeza. Eu tenho vocação pra ser mãe de menino, e eu sei que eu vou ser mãe de menino. Hoje, olhando, eu acho que ser mãe de menino é mais difícil do que de menina. Por quê, Má? É umas coisas ali que eu não tenho como saber, sabe? Aí eu tenho que falar pro Everton, é com você. Ó, essa área aí é mais sua do que minha. Não tenho isso. Sabe? E era muito difícil. Gente, o Benício agora tá descobrindo, né, as coisas. E aí eu fico, Benício. E aí ele fica, olha que legal, mãe. Olha que legal, mãe. Sabe? E eu falo, vai lá com seu pai, Benício, vai lá. Vai mostrar pra ele Vai que- com seu pai. E assim, o desfraude do Benício com o xixi foi muito melhor, muito mais rápido do que com a Isis. Mas o número 2, com a Isis foi tranquilo, e com o Benício, menina, ele tá usando a fralda ainda pra fazer o número 2, porque ele não consegue, ele não vai. Mas é meio comum, né? E assim, então assim, tem coisas que eu falo, hoje olhando eu falo, eu acho que tem muito mais vocação pra ser mãe. E sabe como é? E eu falo, vamos sair. Vestir a Isis. Eu sei, é um vestidinho. O Benício, eu tenho que pensar na parte de cima, na parte de baixo, no sapato. Aí você Ai, coloca uma gente, roupa, ele não quer Nessa aquilo. parte eu amo ser mãe de menina, porque, gente, você coloca uma camiseta, uma calça, um tênis, pronto, já tá pronto. Você não tem que se preocupar com o cabelo, laço, colocar laço, Então, a colocar Dé também, adereço, colocar nada. Dos dois, eu sou só de menino A minha também. coitada tá sempre. eu Ela amo. que fala pra mim, você faz um penteado em mim hoje. Eu também não assim, sei. Eu não aguento mais ir com essa cara de maluca, com esse cabelo. Eu não sei, gente. A única coisa que eu sei fazer 2 trancinhas aqui. Festa junina, que Ah, eu fiz nela 2 trancinhas. Ah, assim. bonitinho. Depois um assim. Tá com cabelo Bota, solto, bonitinho. Isis. Aí eu falo assim, as princesas usam cabelo solto. Ah, Olha, cabelo lindo. Ai, Pra essa... referência. É, porque
Gente, eu sou péssima. Aí o que eu compro? Arquinho, porque arquinho Já botou, põe. tá lindo. Vai assim, tá perfeita. É isso aí. E sabe o que ela gosta? De usar minhas bolsas. Também posso com a sua bolsa? Aí eu comprei uma bolsinha pequenininha, laranjinha, assim, ó, de corinho pra ela. Ela vai pra cima e pra baixo. Não tem nada naquela bolsa. Mas de vez em quando ela não quer a dela, quer a minha. Posso usar a sua? Ela fala... E sabe o que ela faz? Amiga, posso usar a sua? Amiga, ela fala, amiga. Amiga, pode? Aí, às vezes, quando ela Ai, tá delícia. nessa fase de amiga, ela só fala comigo como amiga. Ela não me chama de mãe, ela fala, amiga. Oi, Ai, Isis, meu não sei o que, não sei o que. Deus, Eu falo, vem cá, filha. Não, é amiga. Eu falo, ai, tá bom, amiga. Então, Ela tipo tá no assim, personagem. Né? Ela tá. É, tá brincadeira. super no personagem. Então, assim, é mais tranquilo, porque a gente se entende, né? E é muito diferente, porque assim, gente, esses dias o Benício ia perguntar por que ela tinha uma coisa e ele não tinha. Sabe? Aí eu fico... E aí? Aí esses dias ela viu uma foto minha grávida e ela perguntou pra mim se o Benício estava... O Benício estava na sua barriga, né, mãe? Eu falei, o Benício estava na minha barriga. Porque eu estava no saco do meu pai ainda. Gente. É porque, porque Eu falei, realmente... não, você também estava na minha barriga, Isis. Ela, E ela falou isso na escola, gente. Ela falou isso na escola, que o Benício estava na minha barriga. Ela estava no saco. Agora, aonde ela ouviu isso? Eu não sei. Quem falou isso pra essa menina? Eu não Que sei. nervoso. Aí a mãe vai buscar a criança na escola, tem que passar essa vergonha. Tem que passar no crédito, porque, né? É isso aí. Passa vergonha no crédito e vambora, gente. Tá tudo certo. Joga pra próxima, acumula com a próxima vergonha, paga a fatura lá no outro mês. Tem porque vende várias, muito. tem várias, gente. Coisa E uma coisa que linda. eu sempre conversei bastante com ele, desde quando eu era pequeno, teve até uma situação que o Everton falou, tá ensinando errado, né, minha filha? Sempre quando eu ia trocar, desde quando eles eram pequenininhos, desde os 8 meses, eu sempre falava, só a mamãe pode trocar, só a mamãe pode pôr a mão aqui, ninguém, eu sempre falei isso pra eles. Benício, meu filho, não tava nem, entrava por aqui, sempre por aqui. Agora a Isis, aí teve uma vez que eu fui fazer um trabalho fora, e o Everton fiquei em casa com eles. E a Isis fez cocô. O Everton, ela já tava com quase 2 aninhos. O Everton foi trocar, ela começou a gritar, e ela grita help. Ela não fala socorro, ela fala help. Help! E ele falou assim, que ela começou a gritar. Ela falou, Isis, o que foi? A mamãe falou que você não pode pôr a mão aqui. Ah, tá. Olha É, só que eu importante. Mas é É, importante isso aí. Aí ele falou pra mim, ela vai ficar com cocô até você chegar, porque essa menina começou a gritar. Vai que o vizinho chama a polícia. Cheguei lá e falei, Isis, quando a mamãe não estiver em casa, o papai pode só trocar. Ele só vai trocar você e aí você pode deixar. Ele, não, você não vai fazer cocô quando sua mãe não estiver em casa. Porque eu não vou te trocar. E até hoje, ele é bem difícil quando ela usava fralda, trocar, porque ela não deixava. Então, o Benício, minha filha, não adianta. Eu falo, mas ele nem liga. Eu achei que ele esqueceu o que eu falava pra ele, porque ele nem liga, sabe? É, Mas ela guarda e não deixou o pai dela trocar. criança, gente. É E ele tá na fase da sensacional. vergonha agora, o Benício, eu acho. Porque eu tô tomando banho, tem 2 banheiros na minha casa. Eu tô tomando banho naquele, ele quer fazer xixi naquele que eu tô tomando banho. E aí ele vira e fala, você pode virar de costas? Além disso, tá tomando banho, tem que virar de costas pra ele fazer xixi. Porque ele não gosta que eu veja ele fazendo xixi. Veja. Olha. Não gosta. Ele fala, ai, menino, Oh, tem meu 15 anos. Deus. Então, imagina, pois é, Daqui a 15 anos eu Pois vou é, ver não tem você muito lá. isso aí pra você estar com vergonha já, né? Não Já- é? E ele não deixa. Então, assim, eu acho muito mais fácil ser de menina do que de menino, gente. Ai, não sei. Eu fico pena nos É, a dois. Eu Débora falo que eu tem pena nos 2 ali dois também, pra mim. então. Eu tinha isso também. Se eu tiver 10 filhos, serão 10 meninos. Quando eu me vi grávida de menina, eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer? que eu faço? E hoje eu falo, ai, gente, que delícia. Ai, muito bom, eu amo. Ela é tudo de bom. Ô, Mari, mas eu quero saber, voltando lá atrás, depois que você teve os bebês, você compartilhou sua gestação, compartilhou, sei lá, a volta pra casa, já começou a Sim. compartilhar ali a rotina, mas sempre como uma gestação gemelar normal. Como que foi esse boom? Como que você trouxe o assunto da Superfetação. superfetação? E foi isso que fez viralizar mesmo o seu perfil? Foi. Na Como verdade, foi? assim, era um assunto que eu achava que, na minha cabeça, ninguém tinha interesse de saber. Porque, assim, a gestação de gêmeos e pronto, acabou. Então, Gestação de gêmeos já é um evento por si, né? Já chama mais e eu nem atenção. compartilhava muito a questão de ser 2 placentas e 2 bolsas. Também eu nem entrava muito nesse assunto. São gêmeos e pronto, ficava nisso. Não falava muito sobre isso. E aí eu fiz um vídeo de 5 segundos, o vídeo. Que é só um vídeo na frente do espelho. E aí, com aquela música country ainda, que uma vez viralizou. Nem lembro da Shania Twain ainda, é uma música. Viralizou essa música, eu vi que aquela música tava em alta. Eu falei, vou fazer um vídeo. Então, era eu na frente do espelho, assim, que mostrava minha barriga. E eu escrevi. E eu que engravidei, já estando grávida. Descobrimos isso no segundo ultrassom. Era só isso meu vídeo. Eu postei. Primeiro eu postei no TikTok esse vídeo. E no TikTok, em menos de 24 horas, foi pra 3 milhões de visualizações. Nossa. Aí eu falei, bom, funcionou bem no TikTok, eu vou mandar no Instagram. Coloquei no Instagram. E aí ele viralizou muito rápido também. E assim, coisa de um mês, eu tava com 17 mil seguidores. Eu cheguei em 50 mil seguidores com esse vídeo. Hoje ele tem 13 milhões de visualizações.
E foi através deles Nossa. que começou a chegar muita gente. E aí eu viralizou. Eu falei, gente, as pessoas realmente têm interesse. E aí começaram a questionar muito. É mentira, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Aí eu falei, agora eu preciso fazer um vídeo contando o que aconteceu realmente pra entender. Mas aí eu fiz lá pro TikTok também. Aí lá eu fiz maior, né? Expliquei certinho. E no Instagram eu deixei, tipo, meio... Não tinha explicado. Deixei lá. Aí foi quando o Balanço Geral da Record entrou em contato comigo pra me dar uma entrevista. Eu, Everton, e aí? Ele... Não, é legal você dar, porque assim, o vídeo estourou, você não colocou mais nada. Dá essa entrevista e coloca o vídeo no perfil, que aí vai estar tudo explicado. Dei entrevista pro Balanço Geral. Aí, minha filha... Eles vieram pra te Não, entrevistar? esse foi... regional. Foi... Saiu na Record Não, foi... regional, já foi na nacional. Foi online. Eles me entrevistaram online, mas foi no Balanço Geral lá de São Paulo mesmo. Não foi aqui do interior, foi, né, o Balanço Geral mesmo. E aí, todo mundo começou... E a pessoa que fez a minha entrevista, ela tava grávida também. Ela tava grávida, né? E começaram a xingar demais. Me xingar demais nos comentários. Assim, falar muita coisa pesada. Muita coisa pesada. Que era uma nova grávida de Taubaté. Porque a Record não tinha credibilidade. Que onde se viu eu mentir. Só que assim, o povo não entende, gente. Não é assim, simplesmente você vai dar uma entrevista. Eles vão apurar. Eu acho que por conta da grávida de Taubaté... Hoje eles apuram muito. Eles imagina. Vamos dar entrevista. Eu mandei todos os meus exames pra eles. Eu mandei todos os ultrassons. Eu mandei tudo pra eles. Antes deles fazerem a entrevista e colocar a entrevista no ar. Então, assim, não foi uma simples. Dá a entrevista e fala o que você quer. E eu sempre falava para pessoas, eu não ganho nada com isso. De mentir, gente. Foi uma coisa que aconteceu comigo. Tanto que se eu quisesse ganhar hype, eu tinha feito isso lá atrás. Mas não, sabe? Então... E aí, eu desativei os comentários porque começaram a xingar até a coitada que tava grávida. Então, eu desativei os comentários desse vídeo. Eu falei, coitada da mulher, né? Tá grávida, vai ficar pensando nisso. Eu falei, bom, acabou. Aí, eu dei uma entrevista pra Marie Claire Brasil. E através dessa entrevista da Marie Claire, o produtor do Caldeirão do Hulk, que viu, porque eles procuram, não acredito quem quiser, eles vão atrás das histórias, né? Ah, esse quadro é legal, né? É muito E legal. aí, ele viu minha entrevista. Mandou mensagem pra ela, falou, você pode passar o contato dela pra mim? Aí ela falou, vou perguntar pra ela se pode. Aí ela entrou em contato comigo, olha, tal pessoa vai entrar em contato com você, posso passar? Pode. Aí ele mandou mensagem, você assiste o quadro? Assisto. E eu falei, assisto, bem legal, eu gosto. Gente, eu sempre assisti, eu amo Eu real. gosto, né? Aí ele falou assim, posso apresentar? Como que funciona? A gente vai atrás das histórias, a gente apresenta pra produção. E se eles aprovarem, a gente grava. Eu falei, ok, isso foi uns 2 anos atrás, se não me engano. 2 anos? Acho que foi uns 2 anos atrás. Pode ser? Pode ser. Também, mandei todos os meus exames, todos os laudos, mandei tudo. Aí eu lembro que eu mandei tudo, ele falou, olha, daqui uns 2 dias a gente volta a conversar, que eu vou ter a reunião tal dia. Aí no dia da reunião ele mandou mensagem, Mari, tô entrando agora na reunião. Se der certo, eu volto com mais novidades. Aí deu coisa de meia hora, ele mandou mensagem. Mari, a sua história foi aprovada? E agora? Ele, você tem disponibilidade pra vir pro Rio de Janeiro? Eu falei, claro que eu tenho. Tô pronto. Gente, com certeza. Sim. E aí, só que na verdade, isso foi que a gente conversou, acho que foi em setembro, mais ou menos. Aí ele falou, só que tá pra você gravar em janeiro. Você vai gravar em janeiro do outro ano pra ser exibido. Eu falei, ok. Só que aí ele falou, você não pode contar pra ninguém. E a partir de agora, você não pode dar nenhuma entrevista pra nenhum canal de televisão. Aí ele até brincou comigo. Pode ser que o Fantástico venha atrás de você. E você é exclusiva do Caldeirão do Hulk. Não pode. Eu falei, gente, Fantástico. Ai, que Aí ele falou que já aconteceu deles trazer alguma história e o Fantástico... E antes, Sim, né? vai, E a pessoa deu. Aí eu falei, não, tudo bem, eu sou exclusiva, ok, sou exclusiva. Isso em setembro. Aí deu, tipo, outubro, ele mandou, Mari, você tem disponibilidade pra vir em novembro, final de novembro? Porque a gente quer estrear a nova temporada, que é o Acredite de Verão, que é lançado em janeiro com a sua história. Então a gente quer que seja o primeiro, a história do primeiro episódio. Eu falei, tenho. E aí, vai todo mundo, vamos pro Rio de Janeiro. Eu vou pro Rio de Janeiro. Aí eu fiquei 4 dias no Rio de Janeiro. Todo mundo quem? Sozinha, eu. Ah, tá. Ué, eu posso fazer? Não, vou só eu. Todo mundo eu. E aí eu fui proRio de Janeiro. Todos os custos arcados por Tudo, ele. tudo a Globo. E aí, Passagem. como foi as crianças, toda essa rotina aqui, Então, né? aí eu falei, agora, aí a minha sogra foi pra Bauru, né? Foi pra Bauru lá. E aí eu falei pra eles, olha, mamãe vai trabalhar, né? E assim, eles sempre falam, tipo, eles sabem que eu vou... Aí toda vez que eu falo que eu vou trabalhar, você vai gravar? Eu vou gravar vídeo. Então, mamãe vai trabalhar. Beijinho, tipo, achei que fosse ficar triste, mas
gente, nossa, Tranquilo. era pra ter chorado, né? Sim, é assim. Aí fui pro Rio de Janeiro e assim, me senti realmente uma famosa, gente. Eu tinha tudo pra mim. Motorista, tudo particular, leva pra cá, traz pra cá. Aí a gente chegou no hotel, tudo certo. Mas eu fui um dia antes de todo mundo que ia gravar, porque não tinha voo, né, no dia. Então eu fui um dia antes e voltei um dia depois de todo mundo. Nossa, Ai, que delícia. rica. Eu fui na quarta-feira, cheguei lá na quarta-feira e vim embora no sábado. Olha só. E aí a gente começou a gravar. A gente faz ensaio, né? Antes disso, depois que foi aprovado, a gente tem uma preparação. Então, todo mundo é preparado, porque mais 2 pessoas participam, né? Então, a gente tem reuniões, porque elas precisam contar uma história. Ela precisa contar uma história. E essas pessoas são selecionadas como? Assim, São você não sabe? A produção também seleciona. E aí acontece, como que foi feito com as meninas? A gente depois a gente teve reuniões, né, pra elas contar as histórias. E aí cada uma inventou. Sempre tem alguma coisa, às vezes, também que se parece da história, mas que não é real, não é elas igual, precisam né? contar a minha história, então elas podem escolher a versão que elas querem. Tipo, contar a versão delas. O final é esse. Sempre tem que ser que ela engravidou grávida, teve uma superfetação, então ela pode... tanto que a Estela falou que os filhos dela... Usou os filhos, ela tem filhos mesmo, mas não são gêmeos, tem 30 e poucos anos. A outra também tem, acho que, se não me engano, ela tem 3 filhos, mas também ninguém é gêmeo. Então, assim, ela usou, sabe? Sim. E eu contando sempre a minha história. Eu falei, né? Não tem como eu inventar também, porque era a minha história. Eu não lembro, mas eles acertaram que era você? Não, falaram acertaram. que era outra, né? Todo mundo, ninguém votou em mim, todo mundo achou que eu era mentirosa. Ninguém acreditou que era eu. Isso é bom, né? Isso é bom. Isso foi o que... E eu lembro que... E aí, conta mais. Aí vocês ensaiam? A gente ensaia, né? Porque a gente vai conhecer o palco. Então, a gente conhece o palco pra ver onde a gente vai ficar, como a gente pode ficar. Porque é tudo dentro do script, assim. E é bem legal, a experiência, né? Mas eu conheci o Projac. E depois vocês têm um contato também com os famosos que participam ali ou não? Na verdade, a gente só tem... no camarim, eu vi algumas pessoas passando. Eu tirei foto com a Dona Deia. Tirei foto com ela. Eu me arrumei do lado dela e da Ingrid Guimarães. Eu aqui, Dona Deia aqui, Ingrid Guimarães. As duas conversando entre elas. E eu aqui no meio. Aí depois... E o papo, imagina, né? Aí a Dona Deia também, às vezes... interagia, ela falou pra mim assim, como eu queria ter o seu cabelo. Eu falei, eu também queria, mas comprei, a senhora pode comprar também. Aí ela falou, eu lembro que ela falou, essas mulheres de hoje em dia são tudo falsas. Aí eu falei, tudo falsa, a gente vai fazer o que a gente quer. Então assim, a gente interage, né, a gente tirou, mas eu ouvi bastante artista no hotel que eu fiquei, né, vi o Tiaguinho, o Israel Rodolfo, vi bastante deles assim lá. E nesse hotel que eu tava tendo seletiva pro Big Brother. Tanto que quando eu coloquei que eu estava indo pra Globo, todo mundo já falou, Marielle, você vai participar do Big Brother. Eu lembro que nesse dia, porque eu não podia falar o que eu ia fazer. Então, mas você colocou que você ia pra eu falei que eu estava indo, na verdade eu não falei pra onde eu tava indo. Falei que eu estava indo pro Rio de Janeiro. Só. E era época de seletiva de BBB. Aí todo mundo, gente, a minha caixa, você vai participar do Big Brother. E eu não respondi, o pior é que eu não respondia. Sim. E nem não, eu falava, deixa engajar um pouquinho, gente. Deixa engajar um pouquinho. Deixa engajar um pouquinho. Não, mas aí todo mundo, mas se você participar, eu vou assistir. Mas você tem que assistir mesmo, você tem que me defender, né? É isso. E aí, quando a primeira a gente pode postar que tá no Projac, mas não pode postar o que tá fazendo, e nem tanto foto, não pode postar nada. Então eu postei uma foto que tava no Projac, aí sim você vai pro Big Brother. E tava tendo seletiva do Big Brother. Tanto que eu até tentei lá, né? Eu falei, mas onde que é, sabe? A mulher falou, não posso. Ela falei, fala pra mim, eu vou passar, assim, só pra eu escutar. Eu ia dar uma louca, igual a Tata Werneck naquela novela, que ela teve uma novela. Eu ia entrar na saída, eu ia bater na porta, falar, dá licença, eu quero também fazer. Eu tô ali já mesmo. Tô aqui, gente. Já gente, pensou? isso saio do programa e já entro no Big Brother. Tipo assim, não, gente, eu tô aqui. E vai que tá faltando alguém faltou. Se alguém faltar hoje, eu tô aqui, tá? Na minha cabeça ia funcionar. Na minha cabeça ia funcionar. E o Everton falou, como que você é? Eu falei, gente, eu me inscrevo. Todo ano eu me inscrevo no Big Brother, gente. Você se inscreve? Todo ano. Só não inscrevi o ano passado porque eu não gostei da dinâmica de dupla. Porque eu acho muito, muito errado isso. Mas esse ano eu me inscrevi. Mas saiu, eu já me inscrevi.
E eu vou, gente. Se aparecer... Então eu tenho certeza que você vai. Algum dia Vai. você vai. Gente, tem que Olha, ir. gente, Pelo algum menos dia você vai. esse negócio Mãe não pode de acabar gêmeos, antes. Mãe de mais de um é Eu já férias tive no Big paciência Brother. de me inscrever uma única vez. É muitas perguntas, gente. Já me inscrevi Gente, pro eu Big nunca- Brother. Cara, Tem um como negócio- você É mais me Uma contou única isso? vez. Ah, mas faz tempo. Gente, é mais de Gente, 200 mas é perguntas. muito burocrático. É mais de e daí eu 200 sempre perguntas. desistia. Eu falava, vou tentar. Daí eu desistia no meio do caminho. Gente, eu nunca nem Aí fiz uma isso. vez eu consegui. Olha. Gente, eu não sabia. Ó, revelações. Gente, eu falo, prova de resistência pra mim? Sou mãe de gêmeos. Mas eu tô Você quer o quê? Gente, eu amo. O que eu mais ia querer é ficar lá, assim. Eu falar assim, eu vou conseguir. Imagina, E gente, aí, pra eu gente sempre- é férias. exato. Sei lá quanto tempo é Nossa, pode dormir a hora que quiser. Deixa um monte de gente maluca falando lá, você vai Sensacional! Você É, pode tomar dormir, banho, fazer você pode- academia. Gente, a hora que você quiser. Acho que eu vou me inscrever. É um spa. E tipo assim, meu, aquelas provas, aquelas coisas de embate, não sei o que, a gente tira de letra essas coisas. Não é? Eu fico pensando, das duas, uma, gente. Ou eu vou sair na primeira semana e ser cancelada, ou eu fico até o final. Mas tem que fazer tudo pra não ser cancelada, porque a pessoa... Planta não vai ser, né? Ah, com certeza não. Planta não vai ser, imagina. Planta, eu acho que não consigo ser. Mas acho que eu não consigo ser planta. Não. Mas não posso sair na primeira semana, né? Que Viu? vergonha. E conta não, do né? Luciano Huck. É. Não, o próprio Luciano, você conheceu? Como é que Eu foi? só tive contato com ele mesmo na hora da gravação. Porque a gente só tem contato na hora da gravação mesmo. tá. Foi na gravação, aí rola o intervalo ali também, mas a gente não tem muito contato. Eu até lembro que no vídeo, né, que tá no perfil, ele fala, quando eu falo que é o Benício, aí ele fala, o meu também é igual o meu. Aí eu, igual ele tem, o né, seu. o Benício Ele tem o Benício. Ah, Que deu, né, esse Benício. Eu falei, Benício, o meu... Você viu, né? O negócio que aconteceu com o Benício dele, das com a menininhas, namorada, namorada. deu uma Eu falei, gente, eu superexposição. tava lá, eu com 32 anos, vendo uma briga de adolescente. Eu falei, eu tô aqui vendo a briga do Benício. Não, é o meu Benício. E não vai ser o meu Benício, porque eu já dou nele. Mas, gente, o Benício tá arrasando corações. Pois é, a gente viu nascer, o menininho tá arrasando corações. Pois maravilhoso, gente. E aí eu fui, gente. Ah, e depois o Luciano Huck, eu também dei entrevista pra Ana Hickman, pro Hoje em Dia, mas também foi online. E outras. O UOL, também dei entrevista pra UOL. E aí essa Metrópolis. exclusividade com o Caldeirão termina depois que o episódio vai pro ar. Isso. você Aí já- posso. E aí, com tudo isso, Mari, sua vida virou mais ainda, né? É, aí começou. Mais hater. Lógico, Gente, lógico. Gente, Maravilhoso. sim. Muita gente xingando, muita gente falando errado, muita coisa, sabe? Tanto que teve uma vez que uma moça pegou muito pesado. Ela pegou muito pesado no que ela falou, que ela, na verdade, ela compartilhou um vídeo meu. E aí ela escreveu no vídeo assim, que os dois, a Isis e o Benício, era filho da serpente. Porque foi isso que tinha acontecido com Caim e Abel. Gente do céu. E quando o povo compartilha nosso vídeo, a gente consegue ver, porque aparece lá. Então, e eu entro naquilo ali todo dia pra ver. Quem tá me mencionando pra ver. E eu vi esse vídeo, aí eu só encaminhei pro Everton. Aí meu marido foi lá e fez tudo o que ele queria fazer. Aí ele falou um monte de personagens. Ele falou, nossa, ele esculachou. Aí ela tirou. Mas ela falou, aí ele falou assim, onde você fala isso de duas crianças? Eles têm nem 2 anos de idade, falar que eles são filho da serpente. Então, tipo assim, explodiu, viralizou. É muito bom pra gente que trabalha com a Mas internet. vai pro bem e pro mal. Exatamente. E aí foi, sabe, muito pro bem, assim, vai pra esse lado. E aí veio muita gente xingar, mas veio muita gente, tipo assim, que entende e tudo mais. E uma coisa que é legal falar, porque todo mundo fala, às vezes o povo comenta, o meu também aconteceu isso, tem 3 dias de diferença. A superfetação, ela nunca vai ser 3 dias de diferença. Dias, assim, muito próximos, não é uma superfetação, né? A superfetação, ela é outro um nome. tempo maior, né? Não porque... Semana mesmo, Sim, né? de semanas, dias, acontece porque quando é gêmeos, um bebê vai ser realmente ter um peso diferente do outro e é medido por semanas, então acontece de ter esse entendimento, porque depois que estourou, todo mundo falou, então não é raro, porque aconteceu comigo também, os meus filhos têm 3 dias de diferença, então nem sempre é superfetação. Pode ser, mas nem sempre. Porque a questão é quando liberou o óvulo. Exatamente, É isso, não é? é. Porque daí você liberou um óvulo num período lá e aí fecundou. Aí só depois de 2 semanas. No mesmo e meia, ciclo, É. óvulo novamente. E também o limite, vamos dizer assim, é até 4 semanas. Depois disso é impossível. Porque é uma coisa rara, mas acontece, entendeu? Não também que é muito raríssima. Que nem no balanço geral, gente, foi muito sensacionalismo. Porque ele entrou o negócio falando. Acontece com 1 em 1 milhão. Aí já Demais, puxaram, né? Aí já é, acharam. Tá, mas assim, mas...
Na hora que eu Nós vi... não vamos fazer isso aqui, tá? 1 milhão, gente. A gente vai falar 2 Uma milhões. em cada 2 milhões. Uma em cada 2 milhões. Maravilhoso, gente. Ô Mari, me conta hoje, como que tá hoje a sua rotina com eles já maiores, né? E com a criação de conteúdo. Como você concilia tudo, né? Pra ajudar, eu voltei a trabalhar fora, né? Oi? Verdade. Pode Fora. Isso daí a gente não sabia, minha gente. Semana. Meu Novidade Foi Deus. na semana. Então, assim, fui trabalhar fora, eu falei, a minha vida tava um pouco parada, sabe? Vamos ter um ânimo. Parada, aí. imagina. É, Parada, vou trabalhar gente. fora, então, Mas assim, eu sempre... O meu perfil, ele é rotina, então eu compartilho diariamente. E produzo muito conteúdo realmente pro feed. Porque depois que eu cresci, eu fiz bastante parcerias e publicidade com marcas de São Paulo, outra cidade. Então, assim, marcas, né, maiores. Então, tinha que produzir... E são essas marcas maiores... Tem todo um script, principalmente quando as crianças aparecem. Então, assim, eu tenho que mandar pra eles aprovar. Eles aprovaram, eu gravei, mando pra eles aprovarem de novo. Aprovaram, não sei o quê. Então, assim, dá trabalho. E às vezes a gente acha, a gente vai gravar aqui 1 horinha, não, quando não, você com vê. criança Não, é nunca. um dia Criança. ou meio período no mínimo. E às vezes você fala assim, hoje eu vou gravar. Imagina, Não, e é só só dá gravação, hoje. né? fora Aí depois fora edição. e é tudo eu que faço. Hoje, coloquei o Everton. Coitado do Everton. Coloquei ele, então hoje ele trabalha muito com essa parte também de assessor, então ele faz essa parte de assessoria, então ele que legal. vai atrás das marcas, as marcas entram em contato com ele, aí ele passa que tudo pra mim, legal, eu gravo. ótimo. Ele grava eu, às vezes, né? Ou às vezes eu me gravo também, mas a maioria ele me grava e eu edito e mando pra marca. Então hoje ele também ajuda nessa parte. Ele ainda não aprendeu a editar, mas eu falei que ele vai aprender a editar. Vai aprender. Ele vai aprender a editar. Mas você sempre tem que ter a sua mãozinha ali, Tem, né? porque a gente sabe, né, como É. que é, então eu sempre edito. Então hoje ele me ajuda nessa parte, então a parte de falar com marcas, de fechar alguma parceria, é ele. Isso já tirou bastante trabalho, assim, né, porque às vezes eu acho que não dá trabalho, mas dá trabalho. Lógico que dá. E aí, quando eu gravo com as crianças, eu trabalho em dobro. E aí, gente, rola uma chantagem sim. Um triplo. Eu tenho que chantagear, às vezes, eles, porque às vezes eles não querem gravar. E aí eu falo, quer ganhar um bis? Então grava aqui pra mamãe. Aproveita E enquanto quanto tá barato, é um maior, bis. Quanto maior, mais difícil, Mais né? difícil, gente, difícil. mais difícil. É mais difícil. Mesmo pra tirar uma foto em família. Quanto maior é mais difícil, imagina gravar um conteúdo. Exatamente. Nossa, gente. E aí, o que eu faço? A gente grava muito... sempre a gente grava muito no final de semana. Então, a gente vai gravando no final de semana o que dá pra gravar. E agora que eu falei pra vocês que o meu era maternidade 100%. Então, agora eu tô englobando essa parte de maternidade, família. Então, eu gravo muito com o Everton, né? Então, ele também é outro que eu também tive que educar pra gravar, sabe? poder aparecer no conteúdo, porque ele não, passar a mensagem. e ele também não gosta muito. Então, mas agora ele tá gostando, tá? E a gente tá entrando Agora agora... ele tá sendo obrigado a E um gostar. nicho, a gente tá entrando no nicho, que é um nicho que a gente gosta bastante, que é o sertanejo. Então, assim, Ah, que de legal. eventos, de festa. Então, esse ano mesmo a gente trabalhou todos os anos na Facilpa. Todos os dias na Facilpa. Olha que legal. Criando vídeos né, mostrando a parte Pra do... feira, né? pra feira. O ano passado foi em Jaú, foi aqui na Expo. Esse ano foi na Facilpa. Agora, final de semana que vem, eu vou fazer um evento que é lá em Bauru, que é o Beef Tour. Que é de churrasco, né? Então é open bar de churrasco. Então a gente vai fazer. Então a gente também tá entrando nesse. Então, assim, são conteúdos totalmente diferentes. Então, que a gente precisa entrar. Então, Mas daí você vai mais como story maker ou não? É pro meu... A gente tem, pro a gente tem seu uma mesmo. agência, eu e o Everton, a gente tem uma agência dessa parte de story make, que a gente faz mais pra clínicas, empresas. Entendi. Mas... Esse daí é como influenciadora Como mesmo. influenciadora nesse nicho, tipo, de eventos também. Então, mostrar como é o evento, dentro do evento. Então, que a gente tá entrando... Tanto que o Everton colocou lá na minha bio, né? Ele fica lá, ele colocou na minha bio. Mamãe sertanejeira. Eu falo, Everton. Eu vi. Não, você precisa. Tanto que, assim, na Facilpa, você vai de chapéu. Eu falei, não, eu não vou de chapéu. Você vai de chapéu. Eu fui com um vídeo só de chapéu. Eu falei, Everton, esse negócio na minha cabeça não é pra mim. Essa skin, não tem como eu colocar um chapéu, gente. Eu me senti um peixe fora d'água com aquele negócio na cabeça. Mas eu gosto muito de sertanejo. Mas eu falei, não dá. Precisa do chapéu. Precisa de chapéu. Tem um limite, né? Tem um Você limite. vai. Gente, eu fui chamada pra participar. Mandaram no meu e-mail uma credencial pra eu fazer o Você Tá Doido em Goiânia, semana retrasada. Por causa do chapéu. Não, por causa do perfil e tudo mais. Aí chegou no meu e-mail, a minha credencial e tudo mais. Eu olhei pro Everton e falei, Vamos? E aí? gente, eu falei,
Aí vai ter agora essa doida em Bauru, né? Em setembro. Aí eu mandei mensagem pra organização. Falei, gente, eu não moro em Goiânia. Eu moro em Bauru. Ele, então tá, quando tiver em Bauru, a gente conversa, você vai em Bauru, então. Legal. Porque mandaram. Então, assim, é muito longe, sabe? E então a gente tá entrando nesse meio também. Não vou deixar meu perfil de maternidade, é 100%, mas então a gente tá tentando. Por quê? É positivo isso. E também as crianças vão crescer. É isso, Exato. Entendeu? positivo, Que é que super eu vou positivo. mostrar, depois acaba? Não. É. Uma coisa que tem na minha cabeça. As pessoas gostam de ver bebês na internet. Eu ia falar isso. É muito difícil encontrar influenciadoras mães de adolescentes. E assim, além de a gente encontrar poucas, você percebe que é um nicho menor já. Porque eu acho que a mãe do adolescente ela já tá ali, já foi atropelada pelo começo, mas já vai E o fazendo do adolescente jeito não que quer dá, aparecer, sabe? não, O adolescente né? não quer Então, aparecer. Sim, Exatamente. A adolescência por si traz muitas questões, né, no desenvolvimento da criança para o adolescente, então é mais difícil você expor. É. Aí você não quer falar, porque você fala, o meu adolescente tá trancado no quarto, o meu não adolescente dá já está pra- namorando e eu não queria que muito namorasse. Sei lá, provavelmente milhões de não dá. Sim, mas questões não vai ficar expondo, que você não né? quer expor o seu filho, você não quer se expor nessa situação. Então é um nicho que já eu não vejo muito, né? Não vai, Então eu falei, então por isso que a gente já coloquei maternidade de família, E porque... começou a trabalhar onde, gente? Gente, comecei terça-feira, você acredita? Lá em gente, Mas o horário é muito bom, muito super flexível, então assim... Então. Então assim, eu Não, consigo funciona, sair. lógico, Funciona, não é uma loucura, mas funciona. É ótimo, então assim, tá legal, vamos ver. Tá tudo bem. Mas é uma coisa que eu falo, o Instagram, gente, é o que eu gosto de fazer. É. Como já aconteceu de eu trabalhar em outro local e assim, não ter como, eu não tava conseguindo... Conciliar. E eu saí por quê? Gente, eu não sou uma Virgínia, não sou rica, não tem como eu ficar 100% só no meu perfil. Faço parcerias, tenho publicidades muito boas? Sim. Só que ainda não é a renda 100% que eu posso deixar tudo. Só que assim, nesse outro, eu tinha que escolher um ou outro. É óbvio que eu escolhi Sim. o meu que Instagram, vai porque é o que eu tô aumentar, construindo. né? É uma coisa que eu sempre quis, é uma coisa que eu vou continuar fazendo. E tem gente que não entende, que tipo, é blogueirinha. Não ganha tá dinheiro com blogueirando isso. agora. Não é, sabe? Então, dá pra conciliar, tô conciliando. E a escola das crianças também é super flexível. Então, o horário que eles estão na escola é o horário que eu tô no trabalho, eu consigo conciliar tudo. E é isso. Maravilhoso. A minha vida tava muito parada, pelo jeito, né? sim, foi tudo muito Não tinha tranquilo, coisa assim, pra ó. fazer. Tinha. Do momento assim, né? Vamos tentar engravidar? Foi tudo muito tranquilo, né? Você viu? Mas o mais legal é isso, né? Deu tudo certo. Ela mesma fala, né? Deu tudo Deu certo. tudo certo, tamo aqui. Aí esses dias eu falei pra ela, ai, que saudade de um bebê. Senhor! Passou rápido ou ainda tá com Passou, vontade? nossa, era passou, só foi só um- saudade só. Aquela saudadinha assim, né? Uma coisa que às vezes me perguntam, você sente saudade de estar grávida? Eu falo, não. Porque você teve uma gestação. Eu falo, gente, não tem como. Eu não sinto saudade de estar grávida. Porque foi tudo Eu não isso, sinto tudo saudade. mais. E pra quem escuta, fala, meu Deus, como você fala isso? Não, mas eu também não sinto saudade da Fora barriga. que tem muita eu gente não que tenho nem saudade gosta, que disso. gestou tranquilamente, não teve nenhuma questão, mas Mas não gostou gosta. da A minha barrigona, gestação foi super então. tranquila. A gestação em si, a minha dificuldade foi no pós-parto. As intercorrências todas, mas durante a minha gestação foi muito tranquila, mas eu também não tenho saudade Isso dessa. não, gente. Nossa, eu achava muito pesado. Eu já sou a pessoa que tem. a nossa vida já muda Eu amo. dali, né? Amo. Então, Eu falo que se fosse assim, ó, gestar e parir, Você teria ia. uns 10. Mas Ai, aí o que gente, eu faço depois, entendeu? É o exemplo. O que eu faço depois, Depois. na hora que vai crescendo? Não dá. Vocês sabem que antes de eu participar do programa, participou uma moça no programa que, na época, ela tinha 10 filhos. Só que 3 era pares de gêmeos. E hoje eu entrei no Instagram dela, ela tem acho que já 14 ou 16, eu não lembro. E acho que tem muitos pares de gêmeos também. meu Deus. Ai, meu Deus. Uau. O meu medo é ter gêmeos de novo, gente, de verdade. Bom, a Mari, a gente já entendeu que vai vir alguma outra gestação. Não vai não, gente, aí. não vai não. Já entrei, já estou fazendo todos os exames pra colocar o DIU, não vai vir. Tá. Já, meu Deus 4 do anos céu, depois, já, já estou fazendo pra todos os daqui exames 4 pra meses. colocar. As crianças estão com 4 anos, já estou Para que você fazendo tiver de exames. novo, você volta, tá? Pra você daí Pra da contar entrevista mais. aqui Pra durante gente a fazer gestação. pra gente fazer pra ver se é 1 ou 2, né? Gente, não. Mari, foi Não, fechei a fábrica. maravilhoso conversar Fechei. com você. Ai, foi Marina. muito gente, também bom. Foi muito bom. Eu também gostei. Muito Você leve. é muito leve. Muito leve, muito Que leve. Você é muito leve, muito gostoso, descontraído. A gente vem trazendo. Nós viemos de alguns episódios mais intensos, assim, que são necessários, Sim. né? E gostoso também falar descontraído, assim. Como eu não falo, é uma coisa que eu sempre falo. Eu não vou mostrar maternidade difícil.
E assim, quem mostra também tá tudo bem, mas eu optei por não mostrar. Por quê? Porque eu não sou esse tipo de pessoa. Sim. Gente, eu sofro demais, às vezes eu choro muito, só que assim, eu não vou, né, porque eu não sou assim. Às vezes nem o Everton vê eu chorando, sabe? Às vezes eu choro lá, volto como se nada tivesse acontecido. Então eu não gosto de compartilhar. Mas, às vezes, é necessário, porque pra todo mundo ver que não é um mar de rosas. Mas eu não compartilho, né? Porque não todas só as pessoas isso, né? precisam se sentir acolhidas, né? Tanto as que sabem ali que é tipo, é maravilhoso, é uma delícia, mas as outras que também estão passando por essas dificuldades também tem que saber que não é só com elas. Mas às vezes são dificuldades reais mesmo, né? Sim. Reais, no tipo, sérias. Né? A gente também traz isso aqui, e aí fica também reverberando na nossa cabeça tudo isso, né? Não, Fica com mesmo. certeza. É. Mas assim, eu falo, gente, eu sou uma doida, na verdade. No Instagram, então, nossa, nos stories, eu apareço com o cabelo desse jeito, desse tamanho. É assim mesmo, Mas é isso que é o mais legal, assim, sabe? Gente, Várias É a frases rotina, aqui. o dia a dia. A hora que ela falou, que virou pro Everton e falou, e se a gente for embora com um só? É. Né? A gente entrou com 2, eu quero ir embora com 2. Então, assim, você trazer que isso é real, que existe esse medo, Exatamente. que existe, né, essa preocupação, essa ansiedade, esse sofrimento. Mas como que você opta por aparecer? Qual é a lente que você bota pra enxergar a vida? Meu, é isso aí, Exatamente. vamos pra cima, deu tudo certo, tá tudo bem. É. Então, assim... A Isis tá aí chamando de amiga. De feia, de vez em Amiga, quando. feia, de vez em quando amiga, porém às vezes feia. Ah, mas e tudo um bem. detalhe que a Isis, ela me fez passar uma vergonha. Não foi uma vergonha, mas assim, a gente foi no médico, né? Ela tinha uma consulta marcada, que é uma coisa que aconteceu também. Tem duas coisas que eu não falei. A Isis, ela é estrábica, por conta da prematuridade. Olha. E a gente descobriu agora, 2 anos, que ela usa óculos por conta da prematuridade, que é, né, pode ser estrábica. E também, quando ela nasceu, eu vou falar depois vocês vejam se você quer colocar. Não precisa entender. A periquitinha dela era grudada. Ah, Tem um que nome. descolar. Não acredito. Por conta da prematuridade também. Ela descolou agora, faz nem 6 meses que a gente fez a cirurgia pra... Não foi uma cirurgia, gente, foi só um negocinho, né? Sim. E aí a gente foi pro hospital. Chegou lá, chamou, né? Isis de Húngaro. Aí ela entrou toda na sala do médico e falou... Aí ele falou, é você que é a Isis de Húngaro? Ela falou, não, eu chamo Isis de Goiânia. De Goiânia. Aí ele olhou pra minha cara, eu falei, ela é a Isis de Húngaro. Ela falou, não, mãe, Isis de Goiânia. De onde Sabe a música da tira? Maiara Maraíza, que é Morena de Goiânia? Ah, tá. Ela fala que é a música dela. Não, Goiânia vai ser a cidade de vocês, lá. com certeza, né? Eu sou amiga da Maiara, né? Da Maiara Maraíza. Então a gente conversa Olá. sempre, chamada de vídeo, FaceTime. pronto, mentira. A gente é amiga. E Amiga desde quando, gente? desde quando as crianças tinham uns 2 anos. Mas como? Que ela viu um vídeo meu no Instagram, gostou, começou a curtir, começamos a seguir. Legal. Ela me seguiu no Instagram, ela já me chamou no direct e falou, me chama no WhatsApp. Nossa. E aí começou. Aí hoje ela me chama de irmã, tipo, ela me liga, ela fala, oi irmã, não sei o quê. que legal. E a gente começou a nossa amizade aí. Todas as vezes que eles estão aqui perto, ela me manda mensagem, vou estar em tal cidade, você consegue ir? Aí a gente vai, a gente fica junto com elas, a gente já foi pra São Paulo também. Gente. E aí ela ela Isis escuta muita música. Em casa a gente toca muito Maraíza. Sempre tocou, né? E aí ela fala pra todo mundo que ela é Isis de Goiânia por causa da música. A Por causa música da é música. dela, é Isis de Goiânia. Gente, Não é a Morena de sensacional. Goiânia, é isso. É Isis de Goiânia. Essa Então menininha todo é- mundo. Olha como você chama. Se você perguntar, ela fala Isis de Goiânia. Ai, que fofa, gente, não aguento. Figura. E daí ela chegou no médico lá. E chegou no médico, o médico chamou ela por Isis de Húngaro, ela não aceitou. Ela falou que era Isis de Goiânia. Gente, Eu vou ter que mudar o nome da menina sensacional. pra Isis de Goiânia. Então, lá. Gente, mas olha, a Mari trouxe surpresas. Muitas hoje. surpresas. Surpresas. Muitas. É, gente. Gente, que incrível, eu tô de cara. Passada. Mês que vem eu vejo elas, que elas vão fazer um show aqui em Agudos. Não, é Agudos não. Maravilhoso. Em Betinga, a gente vai lá. Gente, vocês já foram amiga de uma Aí você, amiga de viu, daí famoso? você fala pra ela, fala assim que eu tenho um filho cantor também, daí se ela Olha lá. quiser, que aí faz... Fazer uma dupla. Isis e Léo. Não, mas eu fiquei assim... Cada coisinha que você contou aqui, por ter sido tão leve, assim, foi muito gostoso. A gente nem viu a hora passar. Foi maravilhoso. Tipo, gente, olha só. Foi, Eu falei que eu falava, hein? Mas Foi assim, é muito ótimo. gostoso. A gente gosta assim, que a gente também fala bastante. É por isso que a gente montou um podcast, entendeu? Hein? A gente queria falar e a gente trouxe você por isso. A gente gosta de gente que fala. E que fala com essa clareza, com essa
leveza. A gente tem sempre muito receio de trazer histórias assim, né? De pessoas, não, tá tudo bem, e falar assim, nossa lá, essa daí é alienada. Não é uma Sim. questão de alienação. Imagina. É uma questão de ter um conhecimento de tudo que aconteceu, de trazer isso, E sabe? de saber lidar De bem, saber né, lidar, com tudo isso. sabe? Que nem você optou por estar ali no seu Instagram compartilhando de maneira leve, né? De maneira divertida. Mas quando tem uma oportunidade, você fala abertamente Sim. do que doeu, do que foi difícil, do que machucou, do que deu medo. Então, queria, assim, agradecer por você ter trazido esse lado também pra gente, né? Porque a gente vê o perfil ali, ai, que legal, que bonitinho, que divertido, né? Que dia a dia gostoso. Ótimo, é um dia a dia gostoso, porque existe ali um amor, uma fé, uma confiança no que vem sendo construído. Mas não quer dizer que foi tudo Tudo fácil, né? É, exatamente. Quem vê. Como é? Quem vê corre não vê. Quem vê close, Close não vê corre. É, exatamente. Gente, é isso É aí. isso É mesmo. isso aí, mas maravilhoso, assim, você ter aceitado estar aqui com a gente, porque sua vida mudou tanto, né? E você tá aqui com a gente, maravilhoso. Porque, Imagina, eu que nossa, agradeço. gente, o nosso podcast, ele é tão do coração, ele é tão... Queremos levar informação para quem precisa e tudo mais, e trazer também descontração, vale muito a pena. E também dizer que as coisas podem acontecer. Pode, gente. Pode. Coisas podem acontecer. Podem. Se vocês. Prestem atenção no que vocês fazem. Mari, obrigada. Obrigada mesmo pela sua Eu que participação. agradeço. Desejo muito, muito, muito mais sucesso pra você. Pra Que nós. Deus abençoe Pra nós. sua Pra nós. jornada. É isso aí. E, gente, curtam, comentem, compartilhem aí o vídeo com as pessoas que vocês acham aí, né, que vão gostar de assistir o nosso podcast. Como a Mari falou, é muito do nosso coração. A gente está aqui para servir vocês mesmo, e a gente quer que vocês compartilhem cada vez mais as histórias de vocês com a gente também. E é só assim, compartilhando, curtindo o nosso vídeo, indicando para alguém, que a gente consegue continuar produzindo esse conteúdo, porque a gente depende mesmo, é como que se fosse essa troca Uma mesmo. via de mão dupla, né? Uma via de mão dupla. Essa retribuição que vocês têm de contribuição para o nosso conteúdo é curtir o nosso vídeo, clica aí no coraçãozinho, clica no aviãozinho, manda pro WhatsApp, manda pro direct e tamo junto, né? E se você conhece uma mãe de gêmeos, uma mãe de trigêmeos, uma mãe de quadrigêmeos, múltiplos, encaminha esse vídeo. Se tem alguma história inusitada aí de uma Pede pra chamar a gente. Conta pra gente que a gente vai adorar ouvir. Se tiver alguma dúvida, quiser mandar pra depois a Mari responder. Sim, eu falo, Vamos aí. gente. Gente, muito Beijo, bom! até o próximo Tchau, vídeo. Até a próxima.